Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, meus queridos, que privilégio, né? Dia novo, horário novo, o Crosscast está estreando agora a 5ª temporada e é uma alegria saber que você está aí já conectado conosco, interessado aqui no nosso 57º episódio. Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Como bom batista, né? Os reformados vão dizer graça e paz, né? Batista tradicional vai dizer assim, bom dia, né? E o assembleano vai dizer a paz do Senhor. Eu vou usar todo o bom tratamento para dizer que você é muito bem-vindo, muito querido, né? Muito celebrado aqui em nosso episódio 57. Pessoal, qual foi o assunto que a gente preparou para hoje? O assunto para hoje é por demais empolgante. O assunto do dia hoje, eu realmente achei o tema sensacional. Espero que o episódio fique tão bom quanto o tema. Desafios do Ministério Pastoral na Era Digital. Está quase que rimando, parece meio que né, aquelas prosazinhas de poesia, né? Desafios do Ministério Pastoral na Era Digital. Para falar desse tema e para pensar nisso hoje, né, a gente trouxe convidados assim, muito especiais. Eles vão trabalhar quais são os grandes desafios dos pastores, dos líderes da igreja, né, na questão hoje da era das redes sociais. As redes sociais hoje dominam o assunto, muitas vezes domina o culto. Você está pregando, o cara está na rede social. O que fazer? Proibir, não utilizar, é discurso ultrapassado. Tentar usar qualquer tipo de recurso desse é chover no vazio mesmo, né? Jogar aí fora, perder tempo, né? Vai perder tempo. Precisa pensar numa maneira de que isso funcione para o reino e que a gente interaja. E a gente trouxe liderança para conversar sobre isso hoje. Qual é o grande desafio do Ministério Pastoral na era digital? Talvez qual é o maior? A gente vai poder pensar nisso hoje aqui. Você pode trazer a pergunta agora no chat para o debatedor e a gente vai lendo aí um pouco das suas ponderações e quem sabe a gente vai interagindo com vocês aí no chat, pensando a qual de fato é o grande desafio do Ministério Pastoral. É com esse assunto empolgante, né? Tema interessante que vamos tratar aí hoje, que eu quero pedir para você primeiro se inscrever no nosso canal do YouTube. Faça a sua inscrição porque estamos em novo dia, em novo horário, e se você não se inscreve no canal e não ativa o sininho, você perde aí o dia do lançamento. Na semana passada, um monte de gente entrando na sexta-feira e me inscrevendo. Falei, o programa está aí, está embaixo. Ele falou, esse é o dessa semana. Falei, poxa, peguei você não ativou o sininho, viu? Eu peguei no fraco, como diz o outro, né? Você está me escrevendo aqui no Zap, porque você não viu o programa embaixo e muito mais ainda não percebeu que a gente mudou de dia e de horário. E por que o pessoal às vezes perde o programa? Porque não ativa o sininho do YouTube. Mas por que ele não sabe que mudou de horário? Não acompanha o Instagram. Se o cara está acompanhando, é seguidor do programa no Instagram, o Instagram todo dia tem postagem nova, todo dia tem reels, tem recorte, tem lá uma arte colocando para você o que está acontecendo, o que está mudando, né? A última do momento. Você quer saber o último babado do momento, vai lá no Crosscast. Está tudo lá, todo o assunto, né? Se tiver treta, a Carol coloca lá. Carol gosta de uma treta. Se tiver treta, coloca lá. Se tiver notícia boa, coloca lá. Se tiver discussão, coloca lá. Está tudo no canal do Crosscast, lá no nosso Instagram. Por favor, siga a gente lá. Mas vamos lá. Quem é o convidado 1 de hoje? O convidado número 1 de hoje é, na verdade, membro fundador. Dá para falar isso aqui? Programa de rede digital, não pode falar fundador, né? Parece um negócio muito antigo, né? É um dos nossos, como é que chama? Sócios? É um dos nossos sócios do programa. Ele já foi do programa de lançamento, ele já foi host, né? Entrevistado, eu acho que perdemos a conta aqui, eu não sei mais quantos você fez, né? Fizemos inúmeros. 4 ou 5. Fizemos um sensacional com o Marcos Teles, né? Foi maravilhoso. Aquele foi uma tarde. Eu nunca vou me esquecer daquela tarde, que bate-papo, né? Tudo improvisado, sem tempo de produção, sem nada, mas Deus estava naquela conversa e conduziu, né? É uma alegria, pastor Vinícius, depois de um longo e tenebroso inverno, ele que passou momentos assim difíceis, né? Se você não sabe, ele perdeu o papai dele no ano passado, a gente chorou com ele, tem acompanhado. Ele também recebeu um filhinho novo, o Pedro, e o Pedro chegou com questões de saúde. Mas ele está aqui, está vivo, está aqui, está bonito. Dona Tatiane Barcelos, que o diga, né? Deve estar em casa. Eu vou dizer de novo, Tatiane Barcelos, última quarta-feira. Não quero briga em casa. Última quarta-feira que ela teve aqui, eu dei bola fora. Pastor Vinícius Lopes, da Igreja Batista Nova Betel, de Bangu.
é diretor do CETEM. CETEM do Rio de Janeiro é o Seminário Teológico Multiplicador. Ele é o diretor. Se você quer conhecer o projeto CETEM, procura no Instagram, CETEM. CETEM é o Seminário Teológico Multiplicador e ele também é mestrando em teologia e vai usar conhecimentos teológicos aqui para abençoar você. Pastor Vinícius, seu boa noite aí, né? Ou seu bom dia, ou seu boa tarde. Lembrar que a gente agora é multiplataforma. A gente está no YouTube, estamos no Spotify, em outros aplicativos para podcast, estamos na rádio, web. Então, tem noção agora? A gente tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem audiência para todo momento, onde rodar o programa, a gente tem que estar falando, conectado com a nossa audiência. Pastor Vinícius, sua saudação ao nosso ouvinte em casa. Graça e paz para todo mundo, para os amigos. Pastor reformado não é fácil, não. Bom estar aqui com os amigos, voltar aqui depois de um tempo. Eu já estava quase mandando mensagem no seu WhatsApp. Me escale. Saudade, hein? Mas você sabe que eu te escalei. Eu tentei 2 vezes. Verdade. E eu cuidei de você. Eu vi que você estava precisando de um momento com a família, né? Prazer estar de volta. Que o Senhor nos abençoe e nos dê direção nesse dia. Espero que você faça muito programa com a gente. E hoje está estreando. Primeira vez nessa cadeira. Primeira vez nesse programa, né? Vamos batizá-lo hoje aqui, depois lá que acabar o programa, um balde de água fria para ser batizado como bom batista. Pastor Matheus Simões. É uma alegria, pastor Matheus Simões. Ele é casado com Renata Firmino. Ele é pai de 3 meninas lindas. Quer conhecer a família do pastor Matheus Simões? @Mateus com H, Matheus Simões, dá 2 S, juntinho aí 7. Entra lá agora no Instagram e você vai seguir o pastor Matheus Simões. Pastor Matheus Simões é pastor e membro da Igreja Batista do Barreto, em Niterói, né? É também coordenador estratégico de plantação e revitalização de nossa igreja na Junta de Missões Nacionais, não é isso? Trabalha na Junta de Missões Nacionais. Eu não falei certinho, não. É coordenador estratégico de plantação e revitalização de igrejas da Junta de Missões Nacionais. É que a gente está com um projeto dele chegar aqui para nós, então eu estou aqui misturando as bolas aqui. Ele é bacharel em teologia, né? E vai usar esses conhecimentos também para abençoar a gente. Está iniciando estudos na missiologia também, não é isso? E há outras áreas de estudo que está fazendo, mas eu prefiro poupá-lo desse grande currículo. Eu quero apresentá-lo como um grande servo de Deus. Amém? Amém? É com essa gente bonita que a gente vai abrir o programa. Eu peço ao pastor Matheus para dar a sua saudação ao pessoal de casa que vai acompanhar a sua estreia, né? Hoje aqui no nosso Crosscast. Graça e paz a todos também. É um privilégio estar aqui, um pouco nervoso, né, nessa estreia, mas espero participar, contribuir desse assunto tão importante, tão relevante, tão atual. Que bom. Nos nossos dias. Que bom. Então nós vamos orar, pedir a bênção de Deus e vamos seguir aí para a gente abrir um programa abençoado e seguir com a bênção do Senhor. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então é Jesus ou nada, né? Ou vamos pedir a bênção e ter Jesus aqui, ou melhor, desligar o programa e ir para casa, porque não vamos ter do Senhor a aprovação para falar das coisas dele. Vamos orar? Senhor, dirige-nos aqui, nós contamos com a tua direção, com a tua orientação. Eu quero agradecer muito ao Senhor a presença da nossa equipe que trabalha conosco. O Rodrigo, remotamente de São Paulo, nos abençoa. Claudenir aqui presencialmente. Ó Deus, o nosso menino aqui, o menino de ouro, Gabriel, sempre fazendo o João Gabriel fazendo as nossas edições e transmissões também. Muito obrigado por ele, pela equipe de fotografia, pela equipe, ó Deus, de suporte lá fora e aqueles que vão também trabalhar no marketing, na divulgação desse projeto, a Carol e toda a equipe que faz a edição do programa. Faça desse lugar um lugar de bênção e fique conosco, nos dirija pelo nome, pelo sangue, pelo poder e pela autoridade de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Vamos lá, vamos para o primeiro bloco. Vamos trabalhar aqui os 7 desafios dos pastores na era das redes sociais. Eu estava varrendo lá esses dias o meu conteúdo que vem no Instagram e mandaram para mim lá um comentáriozinho com figurinhas lá e tal. Eu achei aquilo interessante. Eu mandei para vocês. Mandou. Achei aquilo interessante. E o que me chamou a atenção é que é tudo realmente muito real. Que às vezes tem umas conexões assim meio filosóficas, meio sem nada a ver, meio para atrair a audiência, mas eu, como pastor, identifiquei aquele assunto como real. E ele coloca lá 7 desafios dos pastores nas redes sociais. E eu pensei, por que não? Por que não discutir o desafio do ministério pastoral na era digital? A Junta de Missões Nacionais tem um livro sobre isso, ela chega a falar sobre isso, a gente vai tratar dele aqui. Mas eu queria começar com, então, os grandes desafios nas redes sociais. Eu vou colocar a pauta que os nossos seguidores do Instagram lá colocaram e vocês fiquem à vontade para pensar no papel do pastor,
como líder, de um líder da igreja, como líder de juventude, adolescentes ou outro líder que você entender, pode aplicar o assunto e também lembrar que na ponta disso está o fiel. Como é que ele fica no meio disso tudo? Fica mal com o pastor, né? Porque se mostra, né, não obediente, não fica mal consigo mesmo, ou fica bem, sei lá, está bem, cheio de autoestima, aquilo tudo, muito coach, muito, né, soft e tal, o cara fica se sentindo o próprio influência que ele está seguindo, ele fica tão motivado que ele acha que o cara é ele. Tem gente que vê o jogador do futebol jogar, pensa que é ele que está jogando e eu ganhei do Corinthians, ganhou nada, eu ganhei do Santos, ganhou nada, quem ganhou foi o cara lá, ainda botou uma dinheirada no bolso e você ficou ali, né, contribuindo para ele ficar mais rico, né? Mas a gente se projeta ali. O nosso assunto começa então da seguinte forma. Na era digital, pastor Mateus e pastor Vinícius, na era digital, pastores enfrentam uma grande concorrência, a palavra é essa mesmo, uma grande concorrência com influenciadores digitais. Muitos cristãos preferem buscar conselhos teológicos e direcionamento espiritual através desses influenciadores digitais, em vez de confiar no pastor que o conhece mais de perto e que poderia ajudá-lo melhor. Qual o impacto disso na vida do membro da igreja, na vida do pastor, quando ele, procurando esse influenciador, deixa de ouvir o pastor e segue lá a cabeça do dito cujo? Como é que ele faz isso? Às vezes ele pega lá uma caixinha de pergunta, tem lá no Instagram desse cara lá um lugar, ele faz uma caixa de pergunta, o cara abre a pergunta dele e responde lá. Solta uma pataquada lá, às vezes, né, dirigindo lá, tá dirigindo, que ele quer fazer um negócio, né? Um prende para subir lá o negócio dele, fica no carro mostrando o carrão dele e faça isso, faça aquilo, coça lá o nariz, conta uma história. Mas no final das contas filosofou, contou um negócio bonito, mas de prático, de ações mesmo, de Bíblia, de Evangelho, tem nada. Mas o camarada que foi lá e fez a pergunta, ouviu e ganhou a atenção do indivíduo que respondeu a caixinha de pergunta dele, se acha atendido. Aí vamos lá, como é que o pastor se sente no meio disso e como é que você acha que esse indivíduo que faz essa consulta e fica nessa linha de procurar esse influenciador sobrevive religiosamente? Começamos com o pastor Vinícius Lopes. Pastor Carlos, eu identifico, quando olho para esse cenário, os influenciadores, eles são os novos jogadores de futebol, né? O que eu quero dizer com isso? É uma maneira, entre aspas aqui, fácil de você enriquecer e ficar famoso. Sim. Nos anos 90 e 2000, a molecada que era boa de bola ficava só na esperança de um olheiro ver, parte para um time grande, é fama, é dinheiro, resolvia a vida. Sim. E agora, com a facilidade da internet, em casa, no celular, eu no meu quarto posso ficar milionário, posso ficar... Todo adolescente acha que vai ser um Felipe Neto. Gera essa expectativa. Exatamente. É interessante. Converso com muita gente, tem mãe que acredita, né, que o filho, é o futuro fulano de tal, aí que famoso, usei um poderia usar outros, né, que começaram aí cedo com essas questões de rede e ganham dinheiro só com isso hoje. E deposita toda a sua energia, e os pais também depositam nos filhos a energia para que isso dê certo e resolva os problemas. Então eu quero ser como esse cara. Então o influenciador, ele imprime sobre aquele que está assistindo não só a questão da teologia que a gente vai chegar aí, mas o fato de eu querer ser como ele é. E só que tem uma diferença do jogador de futebol para esse influenciador. Porque o jogador de futebol, ele jogava a bola dele e te incentivava à distância. O influenciador, ele inclusive vende um curso para você trilhar esse caminho de sucesso. Só que enquanto eu estou trilhando esse caminho para ser como ele, que ele está me ensinando, eu já faço parte do grupo dele. Então não só eu me projeto nele, como eu já faço parte desse grupo. Então eu posto que eu estou sendo mentoreado por ele, eu posto que sou amigo, eu posto que estou junto. Então meio que eu já ganho uma fama dentro do meu ciclo de amizade ali. Então isso gera um impulso em todo mundo, na igreja, nos jovens que estão ali. Não é só jovem, não. Todo mundo está com esse sentimento. Adolescente, jovem, tem casal, tem idoso, todo mundo está seguindo alguém. E o pastor vai ter que lidar com isso. Porque o que o cara vai pensar? O meu pastor não é como esse cara. Quem é o meu pastor em Bangu, em Campo Grande? Para falar mal desse cara ou para... Perto desse cara. Para dizer que ele está errado. A quantidade de seguidores é muito maior, esse cara tem um alcance muito maior, o que ele fala tem muito mais gente ouvindo, é muito mais poder envolvido, é uma conta que você não consegue nem identificar por quê, mas você prefere. Esse pastor na internet, inclusive, tem opinião sobre tudo, está antenado, coisa que meu pastor às vezes nem tem tempo, até porque ele está pastoreando. O pastor está fazendo casamento, está no velório, ele está aconselhando, ele não consegue estar atento a todos os assuntos e dar opinião. O pastor da internet, ele já consegue. Qual é a grande questão?
tentando já buscar uma solução para isso. Precisamos, enquanto pastores, ensinar para a igreja que o modelo que Deus estabelece de pastoreio por meio da palavra do Senhor é uma igreja que tem um pastor. É uma igreja onde essa congregação vive a comunhão e ali tem um pastor. Quando eu esvazio essa minha relação com o pastor local, eu estou abrindo mão daquilo que Deus estabeleceu como o modelo de pastoreio, de cuidado que é dentro de uma igreja, um pastor local, numa igreja local, cuidando de pessoas ali naquela realidade. Então, o impacto disso é que esse crente que abre mão desse relacionamento verdadeiro na igreja local com o seu pastor e com os irmãos, ele está abrindo mão daquilo que a Bíblia ensina, logo abrindo mão do que o Senhor estabeleceu. Então, eu acho que é algo muito sintomático. Em busca de uma riqueza, ou de um dinheiro, ou de ser alguma coisa, ou de um pertencimento, ou de qualquer coisa, eu estou abrindo mão de Deus. E isso livra essa percepção, deve acalmar o coração do membro que busca isso, mas também do pastor. O pastor, fica tranquilo, você não precisa abrir mão daquilo que o Senhor te deu para fazer. O paradigma do seu pastoreio, pastor, é João 10, né? É João 10, né? É aprisco, chamar pelo nome, dar a vida pelas ovelhas, né? O paradigma está na Bíblia, é outro paradigma, né? Não é maquiagem, corte de cabelo, tela digital, esse modelo não está na Bíblia. Para modelo de relacionamento pastoral, né? Isso. Você pode usar como estratégia, pode ter lá um aporte, mas o modelo pastoral de cuidado, o Evangelho de João, capítulo 10, Hebreus, né? Aos fiéis não se afastar da casa de Deus, do culto de Deus, do templo do Senhor, né? Não deixar... Então, fechando, o pastor não precisa ter um desespero para se igualar a esse pastor da internet, porque aquilo que o Senhor deu para ele está cumprindo. Óbvio que eu estou tratando de pastores saudáveis que foram chamados por Deus. Ele está cumprindo. Não, fica calmo, pastor. Você não precisa ter. Você tem uma congregação, você está cuidando das ovelhas de Jesus ali, e isso é algo muito nobre e não deve ser trocado por nada. Então, acho que isso é importante, esse ponto de partida. É muito importante, muito importante. Pastor Mateus, vamos lá. Essa ideia de conselhos teológicos, né, buscados em influenciadores digitais, isso assusta a gente, né? Assusta e nos desperta, até seguindo essa linha da influência, a nossa forma de liderar. Modelo de liderança então, precisa ser pensado agora, né? A gente precisa repensar, porque esse modelo posicional, simplesmente, eu sou o pastor, você tem que me ouvir, de certa maneira não está funcionando muito. É mais relacional do que posicional. Então, né? a gente tem que voltar para aquele modelo de liderança de Jesus, aquela liderança servidora, relacional, porque daí você no Instagram, seguidor. No relacional é discípulo, né? É discipulado. O cara está seguindo fulano, aí eu estou seguindo a Jesus Cristo. Aí depende de como você está seguindo, é só um canal. Não, é discípulo, vida na vida, né? Comunhão ali, intimidade, relacionamento. E quando o pastor ele tem esse entendimento e ele tem essa ação, ele gera influência na vida do seu liderado ali de uma maneira muito mais fortalecida do que uma simples liderança posicional. Então, a gente precisa ser despertado por essa forma de liderar, de caminhar junto, de ir servindo, né? Então, tem vários termos diferentes para esse tipo de liderança, mas é basicamente uma liderança por influência baseada no serviço, no amor, no cuidado, né? No zelo, no acompanhamento, não simplesmente pelo fato de eu estar aqui, você tem que me ouvir, eu sou o pastor, porque na prática acaba não funcionando mais. A grande liderança de influência faz com Jesus, né? Com Pedro, né? Mentiu, negou, traiu, e quando ele está lá em Tiberíades sozinho, o pastor está lá, né? Está lá do lado dele, come um peixe, fala, levanta aí, levanta a cabeça, vamos caminhar, vamos seguir. Então eu falo que esse pastor tem muito mais influência na vida de Pedro, né? Em Tiberíades, desistindo da missão, do que aqueles que estão ali na tela fazendo um incentivo ou um estímulo. Não, aquele que foi vida, na minha opinião, ganha atenção, né? Ganha de fato a valorização, porque cumpre com excelência o ministério que recebeu, né? De realmente dar atenção. É isso, basicamente, então. Com certeza. Liderança espelhado na vida de Jesus. Na vida de Jesus. E ele acaba minando a certa influência desses influencers. Sim, porque, de fato, eu tenho alguém relevante na minha vida. Você conquista a confiança da sua ovelha. Eu passo por isso hoje de forma expressiva. Eu tenho uma geração da minha igreja que, né, já estou há 18 anos numa comunidade, final do ano agora, eu devo chegar aos 19 anos numa comunidade. O tempo vai passando e você vai se tornando o líder, o amigo, né, a pessoa que eles confiam e vem trazer questões, e vem procurar orientação, e vem orar, e vem pedir ajuda, e vem compartilhar
coisas boas. Então, fico tranquilo, né? Eles podem estar acompanhando quem eles quiserem na internet, podem ouvir tudo que acharem que tem que ouvir, podem ter nos canais. Eu não tenho nenhuma dificuldade que os meus cristãos. Eu falo, Senhor, que não os tire do mundo, mas os livre do mal. E a partir daí, essa relação saudável que eu ensino e pratico me dá a segurança de que eu nunca vou ter lá o 1 milhão lá dos outros lá, 2 milhões lá de seguidores, mas que eu tenho meus 500 discípulos, 600 discípulos fiéis ali, que estão no discipulado de Jesus e eu com eles, né? Eu sou tão discipulado quanto eles, mas eu, ele e Jesus, nós estamos andando junto ali nessa caminhada. É isso, pastor? É isso aí. Que bacana. Vamos lá, segunda pergunta agora é para o senhor, pastor. Não dá nem para beber água, né? Pastor Matheus. Um outro grande desafio, pastor Matheus, da era digital é a superficialidade da fé digital. Isso os nossos internautas comentam aí naquele canal que eu disse lá. O crente da era digital, ele decide por consumir conteúdos teológicos curtos e rápidos. É isso que é um Reels, né? O que é um Reels? Um recorte, né? É conteúdo curto e rápido. O cara lê lá umas figurinhas de Charles Spurgeon e diz que conhece a biografia. Pelo amor de Deus, o cara leu figurinha. Cara, eu admiro aquele grande pastor Spurgeon. O que você leu dele? Eu li umas 6 figurinhas naquele canal que tem do Instagram, as figurinhas lá. E às vezes o texto está até digitado errado lá. Não tá, você pega os livros originais e fala, esse negócio da frase não foi bem. Essa frase aí não, nesse contexto não, mas o cara acha que está, né? Seguindo alguém, né? Porque o conteúdo é curto, rápido. Isso desenvolve uma falsa sensação de crescimento espiritual. O cara aperta lá um botão de seguir, se encaixa numa comunidade de 20, 30 mil e diz, agora eu sou seguidor de um cara grande e estou tão grande, tão formado e tão teórico quanto ele. Isso faz com que ele cresça sem compromisso com a igreja local e uma vida de estudo e discipulado. E aí, pastor, faz o quê com esse discipulado da superficialidade da fé digital? Essa superficialidade, ela acontece justamente pela forma, que é interessante a gente destacar aqui, a forma como os conteúdos na internet funcionam. Você acaba recebendo um conteúdo que já lhe interessa. Você vai entrando numa bolha, por exemplo, o YouTube ele é uma ferramenta de busca. Sim. Então você acaba entrando naquele ciclo fechado entre si, hermeneticamente fechado, recebendo aquela alimentação desbalanceada. Então, até no YouTube, o cara vai lá, ele vai selecionar a mensagem que ele quer, o pregador que ele quer, e ele acaba achando que está se alimentando de maneira adequada, mas ele não está porque é uma alimentação totalmente desregulada, diferente na igreja, no dia a dia, onde você é desafiado por assuntos diversos. O pastor tem um desafio de expor a palavra constantemente, ele não vai ficar variando na mesma coisa. Então, a pessoa que está ali na internet, ela precisa entender a importância dessa alimentação balanceada e, mais do que isso, para a maturidade da vida, os relacionamentos. Talvez a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas qual a importância dos relacionamentos e até das divergências do relacionamento para o desenvolvimento da maturidade. Então, esse rapaz, essa mulher, esse jovem que se isola ali no seu Instagram, no seu YouTube, até assistindo mensagens inteiras de pessoas abençoadas, mas cercado, encurvado em si para ouvir o conteúdo que ele quer, na hora que ele quer, da maneira como ele quer, sem a direção do Espírito Santo, à igreja, ele acaba se alimentando de maneira, às vezes, não é que está equivocada a informação, mas não é exatamente aquilo que... O problema é a falsa sensação que provoca, né? Está bem aqui na questão, né? É um conteúdo rápido e tal, mas desenvolve uma falsa sensação de crescimento. O cara não está crescendo, né? Não está crescendo, está estagnado, ele só está motivado, despertado, mas ele não está crescendo porque sobre o assunto que ele se interessa, ele não se aprofundou. Ele não vê as profundezas do assunto, é isso, né? Sim. Pastor Vinícius, vamos tentar concluir pensando nisso agora. O conteúdo teológico curto e rápido, desenvolvendo uma falsa sensação de crescimento, faz com que o cara abandone o discipulado. E aí? Tem um camarada chamado Joel Pinheiro, ele é jornalista da Folha. Ele fez uma experiência. Ele fez a seguinte, vou ficar uma semana sem ler notícias pela internet e só ler notícias de maneira impressa. Jornal, revista e por aí vai. Qual é a conclusão que ele chegou? Que mesmo sabendo que essa notícia já está 24 horas talvez atrasada, porque na internet a notícia vai bombando, você vai postando aquela notícia ali. Mesmo sabendo que essa notícia está atrasada, aquele tempo em que ele senta para ler,
tudo está caminhando para que você seja acrescentado por uma notícia. Você pega o teu cafezinho, existe usando o nosso termo, né? Uma espécie de liturgia ali que coopera para a compreensão da informação. E tem um detalhe, na internet, na rede social, a informação é fragmentada. Falamos sobre isso na pergunta. Ela vem de pouquinho em pouquinho fragmentado. A notícia também é assim, fragmentada. Você pega, estourou uma bomba. Bomba onde? Só noticiaram que tem uma bomba. Em tal lugar. Quantos mortos? Isso vai gerando uma ansiedade. Essa sua situação de receber essas notícias ou esse conteúdo teológico pela rede social, ele te gera uma ansiedade e você não consegue capturar tudo aquilo, mesmo que o conteúdo seja maravilhoso. Agora, trazendo uma situação onde há uma liturgia mínima e depende da sua igreja, a questão não é essa, dependente da liturgia, tudo está caminhando para aquilo e facilita na compreensão do conteúdo como um todo. Então, de qualquer forma, fragmentou, já prejudica o aprendizado. E esse aprendizado, não importa, inclusive, que seja um seminário maravilhoso, à distância, EAD, ele precisa estar alinhado com a sua igreja, o seu pastor. Eu fui convidado para trabalhar com a mentoria dos alunos EAD do Seminário do Sul, e o conselho mais presente com os alunos era: você já falou com o seu pastor sobre isso? Você já conversou com o seu pastor sobre essa matéria? Sim. Porque aquilo que a gente capta enquanto ovelha, a gente enquanto membro, enquanto crente, isso precisa ser alinhado, não alinhar pensamento não, mas precisa ser balizado, afiado com o seu pastor, com a sua igreja local. A formação de um conteúdo teológico, ela é completa ou complementada na igreja local. Então, é notório quando você vê alguém formado indo para o ministério pastoral que teve um acompanhamento de um pastor e o que não teve. Isso você percebe rápido. Esse cara não teve um pastor, esse cara teve um pastor. Por quê? Porque a informação, mesmo as robustas, ela precisa ser validada. Validado é um termo muito pesado, talvez, mas ela precisa ser alinhada à sua realidade da sua igreja local, com o seu pastor trabalhando com você, exortando, cuidando, porque ele te conhece e você conhece ele. Com certeza. Isso vai modificar o resultado do trabalho, do conteúdo, a aplicabilidade dele, né? Que vai ser colocado de forma muito mais específica. É a roupa costurada para você. Né? Na sua igreja, pelo seu pastor, ela tem o seu tamanho. Quando você vai procurar alguma outra coisa, é a roupa que veio no pacote, você tem que dar um jeito de entrar ali, vai ter que servir, porque é o que veio, né? Veio para mim. Né? E quando você pensa no líder de uma igreja que começa a buscar esse conteúdo, que é maravilhoso, sim, a internet ela pode estimular esse conhecimento. Mas não fuja da conversa com o seu pastor. Você quer buscar, quer conhecer mais, você está vendo alguma coisa, conversa com o seu pastor. Provavelmente, na maioria das vezes, o seu pastor já conhece aquela fonte. Ele consegue orientar, ó, sai daqui, não vai para ali é cilada, ali tem está esquematizado como algo positivo, mas aquilo ali é destrutivo para a nossa fé. Pastor, se você passar o líquido que você está vendo, o seu pastor vai saber avaliar exatamente o tipo de percepção de mundo daquele indivíduo, a cosmovisão dele, o pastor vai poder ajudar. Né? O cara é marxista, o cara é um grancista, o cara é isso ou aquilo, ou ele é, né, um Paine, ele vai dizer, esse cara está dentro de uma linha aí de trabalho que vai influenciar ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cá, ou para lá. E como você pode, à luz do que o seu pastor percebeu, ser melhor orientado pela Escritura, por um líder que nós temos, que já é Jesus Cristo, o Senhor da igreja em nós, que nos dá um caminho melhor, não é isso? E tem muito teórico que não tem noção do que é a igreja. Aí adivinha, líderes e alunos assim, né? Quem tem noção do que é de igreja, como funciona na vida real? O seu pastor. Muito teórico, cara que não caminha a igreja, e que produzem textos maravilhosos, mas às vezes falta a percepção. Isso está muito no mestrado, nas críticas, que a gente lê o texto ou o artigo, a crítica que se faz é a sensação que dá que o autor não entende a igreja. E, de fato, você vai ver, o cara não pastoreia, tem essa dificuldade. E o pastor desse líder está pastoreando uma igreja. Ele consegue pegar essa teoria e aplicar de uma forma real dentro daquela comunidade e acrescenta o líder. Pastor Matheus, vamos lá. Vamos avançar nesse assunto aí. Pensando que esse camarada está procurando conteúdo superficial, conteúdo digital, desenvolve uma sensação de aprendizado que não é real. Ele pensa que sabe, mas não sabe nada, porque um recorte ou uma coisa que ele decorou e se emocionou não dá a ele condição de saber a matéria disciplinar daquilo. O que pode acontecer é que ele vai passar a substituir a comunhão presencial pela comunhão online. Ele vai ficar nesse modelo de relacionamento com teóricos online. Ele vai se sentir ovelha do fulano, do beltrano, né?
ele pode se sentir ovelha do Lopes, do Demos, né? E por aí vai. Ele vai se sentir ovelha de alguém que não é você. E eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem, mas não é você. Então, se esse impacto de sair da comunhão presencial para o modelo online, como é que fica? Muitos deixam de congregar e buscam nutrir suas almas através do quê? Somente do conteúdo online. Passam a ser cristãos EAD, não sei como é que seria, né? E ficam cada vez mais distantes da igreja local, da vida da comunidade. Que impacto isso tem diretamente na igreja? Pode ser esvaziamento do culto e do templo. E que impacto isso tem na vida do indivíduo que decide, agora nessa era digital, para essa era virtual e para essa era online? O senhor tem algumas orientações ou percebeu alguma coisa nisso aqui? Então, na questão do indivíduo, Sim. a gente tem aquele impacto que eu falei anteriormente, Sim. da imaturidade, do desenvolvimento incompleto da vida cristã e da vida como um todo, na verdade, né? Tem alguns estudiosos estão citando agora a época da epidemia da solidão. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão sozinhos. Então, quando você evita essa comunhão, se isola apenas ali, até mesmo num culto online, pura e simplesmente, você perde os atritos da convivência, as divergências, trabalhar e estar sentado ao lado de alguém que tem uma personalidade diferente tua, conviver com alguém que talvez você não goste tanto, mas como um ferro vai afiando o outro ferro... Desenvolver soluções, estabelecer conflitos, ampliar, né? Aprender a perdoar, receber perdão, isso acontece na comunhão. É uma lixa que tem que acontecer, né? E é a maneira que Deus usa para nos conduzir à maturidade. Então, quando você se isola e fica ali só ouvindo a mesma coisa que você deseja, o mesmo conteúdo, talvez, como falou, fragmentado, sem entender até o contexto daquele conteúdo. Então, eu vi uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes falando que ficou incomodado que um ouvinte falou que amava ouvir as pregações dele e do Edir Macedo. Ele falou assim, como é que o cara consegue gostar de mim? Como é que ele consegue? E do Edir Macedo. Acho que foi o Nicodemos, eu Como acho. é que foi isso? Como é que o cara gosta? Porque o cara nem sabe, ele não entende que tá ouvindo, ele não sabe qual que é a cosmovisão daquele pastor, qual que é a teologia por trás daquilo. E ele vai ficando... Ele avalia o conjunto de palavras ali só, né? Não tem... E para a igreja, como eu falei, além do pastor reavaliar a nossa forma de liderança, a gente tem que voltar às origens do princípio do que significa ser igreja. Porque se ser igreja, ser um membro, é simplesmente vir ao culto, receber um conteúdo informacional, seja de música ou seja de um estudo bíblico, aí a gente vai ter problema mesmo. Porque em vez de ir na igreja ouvir o pastor Mateus, que eu não sei quem é, que não é ninguém, eu vou ficar na casa, eu quero ouvir hoje Romanos capítulo 9, pregado pelo Nicodemos. Então, a gente tem que despertar essas pessoas que igreja é muito mais do que simplesmente ir a algum lugar e participar de uma programação. Ser igreja faz parte de um estilo de vida, de comunhão relacional, de trocas, de dar e receber. Não é só receber, não é ser um consumidor, mas ser um discípulo, um seguidor, um fornecedor. Você edifica e é edificado, você exorta e é exortado. Então, a comunhão online, a frequência online a ambientes religiosos pode dar até algum tipo de atualização de informação. Pode manter informado. Você vai descobrir pela internet, seu pastor morreu, por exemplo, vai até chorar. Sim. É algum tipo de informação. Mas eu falo que mudança no seu estado espiritual, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, não tem, não. É mais ou menos, eu vou ilustrar, vocês podem meter aí o malho, mas é a ilustração que eu achei aqui. Você assistindo ali uma aula na academia, ali na TV, né? Assiste uma aula na academia, eu não acredito que você vai nem perder peso, nem ficar forte. Eu não acredito. É real isso? É informacional, mas não é transformacional. Senta no teu sofá com pipoca, queijo, Coca-Cola, né? De preferência não diet, né? E vê ali uma hora de academia, todo tipo de instrumento de academia que você imaginar, pino, supino, peso, não sei o quê, qualquer coisa, né? Que você imaginar, que eu estou por fora, não tenho ido há muito tempo. Aí você vai lá e diz, agora eu tô forte, eu tô trincadinho, tô malhado, perdi peso. Isso é real? O cara vai me dizer que no online vai ter comunhão. Eu falo, eu acredito que é a mesma dimensão. A comunhão está na endorfina, no olho no olho, na intimidade, na porta do templo, levanta e anda, está caído, né? Levanta e anda, Pedro entrando e saindo. A comunhão discipular na vida da igreja primitiva
o cara morreu dentro da igreja, enrolaram, levaram para sepultar, né? Até falo que isso emagrece, né? Aqui estou chamando a atenção do nosso ouvinte aqui, soltando alguma coisa nova, mas a ideia é essa. A ideia é que na igreja as coisas resolvem. Eu que sou, você do seu pai e tal, é do meu tempo. Imagina o pastor Francisco, uma sessão de 1980, era tranquila a sessão, né? A sessão da igreja voava cadeira, voava a Bíblia, tinha os negócios lá atrás, tinha os negócios mas aquele negócio funcionava. Ficava para assistir. Você ficava? Vamos lá. É vida na vida, pastor. O impacto do ambiente online é só informativo. Informacional. E a igreja presença é formativa, não é isso? Isso aí. Essa é a sua conclusão, talvez a minha. Usando a tua analogia, né? Tem uma pessoa que assiste um vídeo de Nova York e fala que conheceu. Pelo amor de Deus. Passou o dia inteiro. Hoje nunca pisou na neve da Times Square, vai dizer que foi... Tem vídeo hoje que você sente a sensação, eles colocam uma câmera na testa e vai caminhando pelas suas... Ninguém diz que conheceu Nova York porque assistiu um vídeo em 4K. Não vai. Verdade. Assim como ninguém é transformado e vive a vida da igreja assistindo um culto online. Pura e simplesmente uma pregação qualquer. A gente precisa dessa troca sensorial, relacional, para que a gente seja transformado. Coisa gostosa, né? Você faz uma canção dentro do culto, uma mensagem, quando você está cantando, a gente devia estar de joelho, estar de pé, estar ali no altar chorando. Tem sermão. Já vivi isso, sermão que eu estou pregando. Estou dando nada pelo sermão, porque eu estou ali vivendo aquilo, mas já passei. Aquela é uma água que eu já bebi. Eu orei naquela semana, eu li aquilo umas 2 vezes, eu voltei no texto, eu bebi daquela água, em algum momento naquele momento eu estou realmente repassando. Mas para quem está recebendo o Espírito, está numa toada, daqui a pouco você está antes de concluir, já tem gente no altar chorando. Fala, o que está acontecendo? Eu falei, melhor entrar na conclusão logo, porque aí começa a vir gente. E o toque no ombro, posso orar por você? E ora, ora e tal. É isso mesmo, é o Senhor cuidando da sua igreja. E isso tem a ver com o fogo da comunhão, não é isso? Pastor, quando a gente pensa no culto online, esse culto que é transmitido, a gente não tem como fugir do que aconteceu na pandemia de maneira muito rápida. Pois não. A pandemia ela acelerou alguns processos que nós já vivíamos. Geralmente a Igreja Batista tinha culto domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, né? Quarta-feira jogamos pro alto já tem um tempo. Algumas igrejas se adaptaram, tá uma questão nessa. Sim. Os irmãos não tratam como não é mais importante. E a gente tem mais o que fazer quarta-feira. Domingo de manhã estávamos nesse processo. Já estávamos escolhendo qual culto que eu vou. Eu vou domingo de manhã, domingo à noite. A realidade que já era evidente, ou agora já é saliente agora, tem pastor que tem uma igreja domingo de manhã e uma igreja domingo à noite. Ele pastoreia 2 igrejas na mesma igreja. No mesmo templo. No mesmo templo. Então, qual é a situação? A pandemia acelera esse processo e você tem que lidar com esses cultos online e a coisa acontece. A grande questão, a conclusão que eu cheguei na pandemia usando uma outra imagem, é a de uma muleta. Quando que a gente faz uso de uma muleta? Quando meu físico não está dentro daquilo que é natural, não consigo andar direito por alguma impossibilidade, eu pego uma muleta, vou andando. Do momento em que eu estou recuperado e retorno à naturalidade, ou aquilo que é ao padrão para eu poder caminhar, a muleta precisa ser abandonada. Quando precisa, você usa. Se um camarada ele faz uso da muleta estando com todas as suas funções físicas ok, ele não tem mais um problema físico. Ele tem um problema em outro lugar. É um problema de ideologia ou psicológico, alguma coisa está acontecendo, porque ele prefere andar com muleta mesmo sem precisar. Na igreja é algo semelhante. Quando você olha para o culto online, que teve o seu papel na pandemia, cumpriu um papel enquanto estávamos isolados ali, ela não pode substituir de modo algum a caminhada natural da igreja, fazendo esse trocadilho com a imagem que eu trouxe da muleta. A igreja precisa voltar a caminhar com as suas pernas sem o uso de muleta. Quando que eu uso, então? Por que as igrejas ainda têm culto online? Porque nós entendemos que ainda tem irmãos que não conseguem ir, irmãos que trabalham domingo à noite, mas podem assistir, e por aí vai. Quando esse irmão está trabalhando, viajando, alguém que saiu daqui, por exemplo, da Pio de Campo Grande, se mudou para Nova York e não encontrou uma igreja lá ainda como uma muleta, ele assiste os cultos dessa igreja. Então, os fenômenos que a gente vai ter, que teremos como... Eu sou morador de Bangu, mas frequento virtualmente uma igreja na Austrália. Isso é algo real. Isso é
uma distorção do que é a igreja de fato. Vou explicar por que, já encerrando a minha palavra. Porque se eu estou em modo virtual, eu jamais experimento a comunhão. E se eu abro mão da comunhão, eu estou abrindo mão daquilo que é a característica principal do Espírito Santo, que promove a comunhão. Deu para entender? Então, como eu posso ser igreja desprezando uma das principais características do Espírito Santo, que é a comunhão? Então é impossível, não tem como. As principais tarefas dele, inclusive. Então o pastor precisa promover essa comunhão real, que é... Aí pregar sobre isso, pregar, né? sobre orientar. Ele não deve desprezar a era digital, deve usar como recurso informativo, de convite, de despertamento, pode usar o seu rios como conscientização, né, na semana, mas fazer com que o crente entenda que aquilo ali é um braço, é um ponto e não o foco da sua vida, do seu estudo, do seu caminhado, do seu discipulado. Sabe o que é quem adora uma igreja só online? Sim. É o camarada que conhece uma menina na internet, ele acha a voz dela linda, ele acha ela maravilhosa, ele quer ficar com ela o tempo todo ali conversando, batendo papo, continua falando maravilhoso esse tempo que a gente tá junto, e de repente ela fala assim, tá, vamos casar, vem pra cá ou eu vou pra aí. Ele fala, não. Eu adoro te ouvir, eu adoro ficar com você, mas, por favor, não fale em casamento compromisso, morar junto, pelo amor de Deus, eu não quero. Aí é pesado. Aí é brabo. Custa caro. É isso. Estar na comunhão envolve carro, combustível, gasolina, estacionamento, Atrito pegar ônibus, né? Deus trouxe. Então tem todo um processo de vida aí. Que bacana. Pessoal, não sei você, primeiro bloco aí, muito bom mesmo. 3 questões muito bem levantadas. Eu peço para você colocar aí no chat alguma questão que você ainda tem. Pode avaliar alguma coisa que foi falado. Manda para a gente também como sugestão para futuro, como a gente pode avançar nesse tema. Dê um intervalo para a gente tomar uma água, dar uma descansada na garganta e a gente volta já. Pessoal da produção, intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, intervalo doce e salgado, né? Intervalo de pizza, né? Pizza emagrece, viu? Pode comprar, pizza emagrece. Dona Lia agradece. Pessoal da Lia Pizzas que ajuda a gente aqui, muito obrigado. Letícia, parabéns aí, sucesso no seu projeto. Letícia está completando, foi essa semana, o pessoal, o Gabriel me falou, 2 anos que a Letícia completou. Eu me lembro do primeiro programa que a gente fez aqui, Letícia, você mandou a pizza, botou aqui na mesa, não foi, Vinícius? Foi difícil terminar o programa com aquele aroma, né? Me lembro do gosto, do sabor ainda. Até agora a gente cheirando aquela pizza do primeiro episódio, nós estamos no episódio 57, gente. O 01, a gente estava aqui, entrou um cara ali, botou aqui ao vivo, a gente tentando terminar aquele cheiro, fomos acabar o programa para comer pizza e coxinha e tinha muita coisa boa. Obrigado, Letícia, obrigado, Alia, por estar com a gente até hoje. Vamos lá, pessoal, voltando agora, o segundo bloco. Pastor Mateus, outro desafio hoje desse movimento da era digital e também das redes sociais é a busca por respostas prontas, né? Respostas bem formuladas de influenciadores parecem ser hoje mais atraentes do que o aconselhamento pastoral, bíblico, que exige confronto, disciplina, mudança de atitude, crescimento e maturação espiritual. E aí, pastor, faz o que com um negócio desse? Aí é complicado. Né? Como disse descomplica, Paulo, descomplica. E isso é antigo, na verdade, né? É antigo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que chegaria tempos, né? Tempos onde as pessoas com coceira nos ouvidos buscariam ouvir aquilo que elas desejam, aquilo que eu estava falando no começo. Esse é o grande problema dessa alimentação pura e simplesmente virtual, digital. Muita massa, pouca proteína, né? Muita proteína, massa nenhuma. E né? confronto nenhum. Líquido zero, né? Hoje, as ferramentas, por exemplo, do Instagram, ele tem uma ferramenta que, na figura que você diminui a velocidade, ele já entende que é aquilo que te atraiu, é aquilo que você deseja. E aquele conteúdo que você vai pulando,
ele vai ignorando e vai te entregando só aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ouvir. E sem Se você gosta de doce, vai ser uma saturação de açúcar aí terrível. Só da gente falar da vai... pizza aqui, já vai aparecer para mim aqui depois. O seu microfonezinho, no meu microfone. Os aplicativos que estão capturando vão te... Então a gente fica fechado nessa entropia, né? A lei da entropia. Física, a lei da física fala que qualquer sistema fechado entre si, ele tende a entrar em colapso. Então, como Lutero falou, né, uma das consequências da queda é o homem ficar encurvados para si. Então a gente fica fechado ali, ouvindo só o que eu quero, sem confrontação, sem uma perspectiva diferente, externa. Sim. Então a gente começa a ter uma visão da vida cristã, da própria palavra de Deus, de maneira equivocada, porque a gente está isolado naquela nossa única perspectiva. Isso é importante, né? Maneira equivocada, né? Está totalmente equivocado. Agora, quando você tem um pastor, alguém que te conhece, alguém que está vendo do lado de fora, alguém que está vendo aquilo que você não vê, ele tem condições de te alimentar, de te confrontar, e contribuir com a sua caminhada cristã, às vezes de uma coisa que você jamais procuraria na internet e jamais queria até ouvir. Essa é a realidade. Mas que faz muito bem ali para o seu desenvolvimento. Essa busca por respostas prontas é realmente eu falo que é um suicídio acadêmico, espiritual. Eu entro no acadêmico porque eu vejo que a nossa geração aí, essa geração muitas vezes se mostra muito nessa coisa de ter acesso a maneiras de não estudar, né? E acaba produzindo, copia cola, né? Para fazer trabalho, pega uma coisa, joga ali, copia, monta um troço, entrega aquilo mesmo. Eu tenho um professor que fez uma pegadinha, eu comento isso para mostrar essa turma que não quer produzir conhecimento, não quer aprender mesmo, para crescer, né? Para desenvolver. O professor estava dando a prova, né, e tal, e ele viu que a colação era geral, né? Aí ele foi lá para perto da porta, parede, apagou a luz, todo mundo com o celular debaixo da carteira, iluminando o rosto. Aí ele falou assim, não apaga não, deixa iluminar. Aí eu vi o vídeo, né, mais da metade da turma com celulares, copiando as coisas e botando na prova. O que um aluno desse tem na cabeça em termos de futuro, né, acadêmico, né? Não saber nem aquilo que se propôs a conhecer, investigar. Quando pedir alguma coisa para ele, não tem nada para dar. E é a morte do senso crítico também, porque ele não aprende a desenvolver o conhecimento. O cara lá falou, é aquilo ali, e acabou, e a gente... tem a tábula redonda e a tábula rasa, né? Esse é raso mesmo, né? E aí, extremamente raso, né? E aí? Não, e aí acontece que a gente estava falando anteriormente, a gente pega aquele conteúdo ali, que a gente... De alguém dizendo, geralmente é uma treta, é uma confusão, e ele fala, o calvinismo é isso, o arminianismo é aquilo, e acabou, 5 pontos, 15 minutos o cara acha que entendeu. Coisas que estão discutindo aqui. Milênios discutindo, resolveu em 15 minutos. Não, eu já entendi isso aí, eu não concordo. Imagina. Por que a questão do influenciador, pastor, é mais atraente do que aconselhamento pastoral? Eu queria, esse ponto é bem importante. O senhor tem é mais atraente porque ele tem tempo para resolver um monte de coisa. Assim, vou explicar. Vamos pensar nesse pastor da caixinha de perguntas e respostas ali no Instagram. Você manda uma pergunta para ele, primeiro que ele seleciona as perguntas que ele vai responder. Lógico. Segundo, depois de selecionar, ele vai pesquisar sobre o que ele vai responder. E aí é mole, porque ele vai pesquisar, ele vai gravar a resposta. Se ele não curtiu a resposta, o vídeo que ele vai postar, ele deleta e grava de novo. E ele faz isso infinitas vezes, até ele achar que o conteúdo e a qualidade do vídeo ficou bom. Ele vai fazer isso e logo, dentro dessa realidade, qualquer ser humano com acesso ao chat GPT consegue dar uma resposta boa e isso vai atrair, de certa forma, porque o cara já conhece o público dele, inclusive, e ele começa a nichar esse público, ele responde tudo certinho, conforme aquele público quer, não tem dificuldade nenhuma, a imagem é melhor, não tem ruído, não tem nada. A grande questão é que na igreja local, o seu pastor, ele é simplesmente aquilo que ele é. Ele não tem mais para te oferecer do que aquilo que ele é. O que ele te proporciona é aquilo que ele é. É algo real, é algo nu e cru, ali é algo que tem com as manchas, com as cicatrizes, não tem truque ali naquele meio, na relação entre liderado e pastor. E o lado difícil é o confronto, é a disciplina. A gente vai chegar nisso. Que está na relação, né? Exatamente. Então, assim, ao pastor, ele precisa compreender que não é vergonha ele ter pouco seguidor, porque ele é pastor. Sim. Isso é muito nobre. E aqueles que não são os pastores e se relacionam, seja um líder ou um membro de uma igreja, ele precisa entender que o seu pastor
Não ter uma resposta de bate-pronto, uma resposta maravilhosa na hora, também não é vergonha para ele. Porque isso é ser humano. Sim. Nem sempre o pastor sabe tudo e está tudo bem. Então, a grande questão que eu tento trazer aqui é que é importante, na verdade, é indispensável que você tenha relacionamento com o seu pastor. Porque isso, inclusive, o pastor que pastoreia, ele tem a sua percepção da teologia ampliada para a prática da coisa. Tem um pastor famoso da internet que ele respondia tudo de bate-pronto. Claramente, ele se achava muito conhecedor de todos os assuntos. E, de fato, conhecia. Ele respondia as coisas na cara, ele respondeu de um jeito, eu vou responder porque é verdade. Até o dia que ele assumiu uma igreja. No dia que ele assumiu uma igreja, ele ainda posta as caixinhas de perguntas. Quando as pessoas perguntam sobre questões pastorais, a resposta dele é maravilhosa. Ele diz, procure o seu pastor. Aí muda a perspectiva. Exatamente. Isso é maravilhoso. Ah, porque eu tenho uma namorada, procure o seu pastor. Isso você resolve com o seu pastor. Qual foi a virada de chave para esse teólogo da internet, que é bom, inclusive? A virada de chave dele foi... pastoral. Exatamente. Muda a perspectiva, ele sabe a importância disso. Então, não há nada mais espetacular do que ser pastoreado pelo seu pastor. O seu pastor, ele te conhece, você conhece as falhas dele, você sabe, no discipulado, na lida particular, tem gente que só procura pastor quando dá ruim, né? Quando tem um problema. Quando você desenvolve uma relação com o seu pastor, perguntando as coisas do seu pastor, esperando ele pensar, responder. Às vezes ele te responde um negócio, no domingo seguinte ele volta, não era bem assim não, vem cá, é assim, Ele conserta, ele reajusta, ele arruma a rota. Isso é maravilhoso. Ao seu pastor, você pode dizer quando ele te chateia. Ao seu pastor, você pode dizer quando você quer orar por ele. Teve uma vez que meu pai, quando descobriu o câncer, há 7 anos atrás, eu fui orar muito constrangido por ele. Aí, como que eu vou orar pelo meu pai? O meu pai é o meu pastor e é estranho. Aí ele falou, igreja boa é quando os membros oram pelo seu pastor, você bota a mão, ora aqui por mim. E isso é uma relação saudável entre pastores. Agora, se o seu pastor, na sua igreja, não é acessível, nós temos um problema aí. É uma outra questão. Porque aí, o pastor da internet, indiscutivelmente, ele não é acessível. Ele responde a pergunta que ele quer, quando quer. O seu pastor, se ele não é acessível, você precisa tentar resolver isso. Se for o modus operandi desse pastor não querer se relacionar, porque a gente sabe que falsos pastores, a melhor maneira dele fazer armar essa personagem é não se relacionar. Porque quando eu me relaciono, eu mostro quem eu sou e eu vou ter que lidar com quem você é. Então, o pastor que se esconde, foge. Contato é convivência e denuncia, né? Exatamente. Então, busque relacionamento com o seu pastor. Se o seu pastor é inalcançável, a probabilidade da sua igreja não ser saudável é absurda. Essa é a frase. Fora que tem um perigo com o próprio conteúdo, ainda que seja elaborado, pesquisado, o conteúdo pode estar e tende a estar, de certa forma, comprometido. Por quê? Porque as respostas, por exemplo, no Instagram, essa questão da caixinha, ela busca o engajamento, que literalmente vem através da curtida. Ou seja, ele sempre vai responder aquilo que tende a ter maior aprovação geral. No Instagram só tem curtida, né? No YouTube ainda tem dislike também, que pode dar engajamento. Mas no Instagram é curtida. Ele está buscando o quê? O que eu vou falar que o público vai curtir? E às vezes a verdade é desagradável, né? A verdade, como disse o meu pai, gostava de dizer, a verdade ofende-nos a todos, mas só irrita aqueles que amam viver na mentira. Então, no ambiente de igreja, a gente... O verdadeiro evangelho, ele me ofende diariamente. Ofende a todos. Mas quem fica irritado é quem quer viver do jeito jeito mentiroso que está vivendo. Né? Participei de um culto numa igreja de aniversário e o pregador da noite disse o seguinte: se você lê a Bíblia e não se sente melhor do que você estava antes, você está lendo a Bíblia errada. Eu pensei comigo quietinho que então acho que eu estou lendo errado. Porque a maioria das vezes que eu leio a Bíblia, me sinto pior. Eu me sinto agredido, porque o que a Bíblia diz que a santidade que a palavra do Senhor representa não é aquilo que eu sou naturalmente. Então, sempre quando eu contrasto a minha vida com a palavra do Senhor revelada, eu me sinto amassado, esticado, moído. Trapo de imundície, né? Então, um pastor que prega diante de uma igreja, que expõe a palavra, cedo ou tarde você vai se sentir ofendido
pela santidade do Senhor. E isso não é agradável, você se Eu reconhecer falo que a como nossa pecador. vida cristã aqui é Isaías 53, né? Servo sofredor, varão de dores, né? Aquele homem, cabelo branco, olhos de fogo e tal, só na glória, irmão, só na glória. Depois da encarnação, Aqui depois da só ressurreição. a cruz. Antes eu da falo, glória vem a Jesus cruz. tem dois retratos, né? Sim. Isaías 53 e Apocalipse 1. Né? O de Apocalipse 1 é um homem de dimensões fantásticas, né? Olho, cabelo, visão, boca. Eu falo, aquele Jesus é maravilhoso, poderoso. Aí fala, sou eu, não. Só que quando morrer, esse corpo putrefato se desfizer na ressurreição. Hoje o meu retrato é Isaías 53. Varão de dores, servo sofredor, é pisadura para cá, pisadura para lá. Não tinha beleza nem formosura. Beleza, nem formosura. Esse combina comigo. Você olha para a Bíblia, eu falo, eu me vejo. É Jesus é o nosso retrato ali. Ele se identifica. Se ele encarnou e se identificou com o homem, eu falei, esse retrato é perfeito. É isso É aí. o retrato, eu diria assim, escancarado da humanidade. E a gente não gosta porque não é o enfeitado, né, do filtro da rede social. A galera tá tão superficial hoje que você, quando vê uma pessoa que tem rede social, você assume, mas era você naquele... Porque ela usa tanto filtro que uma mulher de 40, um homem de 50, parece que tem 20. Porque o filtro, o sistema... Maquiado. A maquiagem que ele usa lá. Eu conheci uma pessoa, né? Estava em São Paulo, lá no Multiplica, de vez em quando bate um papo, ouvia uns vídeos da pessoa e tal. Quando cheguei lá no Multiplica, eu falei, mas você é um pouquinho diferente. Eu falei com ele. Ele falou, lá no nosso programa a gente usa filtro. Eu falei, mas diminui o filtro. Né? Diminui. Tá muito diferente. Aí, porque realmente, né? Tem um recurso de embeleza ali muito forte. Agora, o apóstolo Paulo já passava por isso. Já. Ele fala em algum momento que, diferente de outros, ele pregava o evangelho sincero. Sincero. Sem cera, né? Helicrimeia, que antigamente os vendedores de vaso passavam aquela cera, sim. mas o verdadeiro comprador, ele julgava contra a luz do sol e via se aquilo ali estava maquiado ou não. E Jesus confronta... As ranhuras, né, do vaso definiu se ele era com cera, coberto ou sem cera. E Paulo fala, eu sou sem cera. Sem cera. Sem cera. Palavra forte. Os atores... Filipenses 1, né, para que sejais sinceros e sem ofensas até o dia de Cristo Jesus, né? Sim, isso. E Jesus confronta, né, os religiosos quando ele fala que eles eram hipócritas. E hipócritas é o nome dos atores da Grécia, que passavam cera no rosto para interpretar um personagem. Então vai lá em 2 Coríntios 3,18. O canal da internet Hipócritas trabalha bem esse conjunto, tem um canal, né? É bem isso aí, ele usa essa imagem do personagem. É um persona. E esse ministro, ele é um persona, ele assume uma personalidade ali, maquiada, você não sabe o que é. As suas informações estão bem enceradas e a gente não tem como... Difícil, né? É difícil crescer e se relacionar. Vamos começar com o pastor Vinícius agora, e vamos para a quinta abordagem, né, do assunto, os desafios do Ministério Pastoral na era digital e os desafios de uma liderança na questão da rede social, né? Ser líder num tempo de tanta procura pela rede social. Pastor Vinícius, o problema agora é o seguinte, culto à popularidade. O culto à popularidade pode ser um risco que corre o pastor. De, ao cultuar a popularidade, fazer tudo por ela. Buscar, né, desejar e querer. Culto à popularidade. Mas, por outro lado, também gera um outro problema. O culto à personalidade. O culto à personalidade, que seja muita gente procurando a pessoa só e criando nessa pessoa um altar de idolatria. Antigamente, na carta de João, da revelação apocalíptica, o problema ali era o culto ao imperador. Não temos dúvida disso. O culto ao imperador era a grande apostasia denunciada por João, e João dizia para o povo corra disso, que quem tiver essa marca ou esse símbolo ou entrar nessa está desagradando a Deus, que tem todo o domínio, todo o poder. Ele põe aquelas palavras que estão no hino do imperador ali no texto. Havia uma canção para os Césares, né? E João pega daquela canção as palavras que se cantava o imperador e coloca no texto, já para criar conflito, mostrando a apostasia do culto ao imperador. Hoje não temos nesse culto à popularidade, tá tem um retorno aí, né? Não temos uma questão do culto à popularidade e do culto à personalidade, uma questão grave que está na internet. O pastor da igreja local, que nem sempre tem a presença online tão marcante, parece ser o quê? Menos relevante diante da validação social, do número extravagante dos likes que o indivíduo tem, likes, views, seguidores e influenciadores digitais. Como é que você faz para equilibrar? Porque isso aqui é uma batalha grande. E como é que o pastor faz? Vamos lá, pastor Vinícius, começa aí. Primeiro, o pastor ele precisa guardar o seu coração com relação a coisas que não são o ministério dele de fato. O ministério dele
é a igreja local, aquilo que o Senhor deu. E ele precisa cuidar daquilo ali. Existem outras coisas que podem ser ferramentas para cooperar naquilo que o Senhor deu. A internet, a popularidade ou qualquer outra coisa que ele possa desenvolver na internet ajuda nisso, mas não pode de nenhuma forma concorrer, muito menos atrapalhar. Agora, o pastor pop, ele existe antes da internet. Eu poderia dizer, pelo menos, os grandes pastores conferencistas começam talvez 60, 70, década de 70, mas no Brasil a gente vê, vamos falar do Rio de Janeiro especificamente, que é onde eu tenho mais vivência. Anos 80, 90 surgem os pregadores de rádio e TV, inclusive TV aberta, pregadores pregando ali na televisão e tudo mais. Esses pastores ficam famosos e começam a escrever livros. Então, o membro da sua igreja começa a ler livros desse camarada, começa a ouvi-lo, começa a assisti-lo. Qual é a grande questão? Qual é o impacto que isso tem no Rio de Janeiro, de uma maneira geral, a partir daquilo que eu observo? Eu estive pregando nos 46 anos de aniversário do Ministério do Pastor Valdemir na Parque São Basílio. Meu professor, pastor maravilhoso, me abençoa muito. E ali eu fiz uma observação que eu quero compartilhar aqui. Esses pastores pop, que agora, junto com esses da internet, agora da rede social, eles moldam, inclusive, a maneira como o Rio de Janeiro enxerga Jesus, a igreja e os pastores. Porque quando você vai evangelizar o Rio de Janeiro, dificilmente você vai encontrar um morador no Rio de Janeiro que não conheça Jesus. Mas qual Jesus é esse que ele conhece? Ele conhece Jesus que lhe foi apresentado, uma igreja que lhe foi apresentada, crentes que lhes foram apresentados por esses pastores pop. Ele não conhece o pastor Valdemir. E olha que eu estou falando do pastor Valdemir, que tem uma relevância absurda em Campo Grande. Sim, sim. Então, todo mundo em Campo Grande conhece o pastor Carlos Elias? Obviamente que não. Alguém, possivelmente não conheça. Não. Em Bangu, quase o Bangu todo não me conhece. Mas a minha comunidade local, a comunidade que eu faço parte, esta me conhece. Sim. Essa conhece quem eu sou, conhece a minha família, conhece os meus erros, inclusive, as minhas falhas, as minhas demandas, as minhas dores. Essa igreja me conhece e eu conheço essa igreja. Então, eu não preciso, o pastor precisa se despir da necessidade de querer competir com esse pastor pop. E entender que, até certo ponto, esse pastor pop vai atrapalhá-lo. Porque eles geram demanda para esses membros que vão trazer ou não. Uma igreja saudável, geralmente, a demanda é trazida ao pastor. A outra, não. O pastor ele precisa entender, então, que ele precisa ser um pastor saudável. Alimentar o rebanho, pregar a palavra, ensinar aquela igreja de maneira não só rasa, respeitando a realidade e também responder às demandas da comunidade onde ele está inserida. Entender, no meu caso, Bangu. Assim você tem um pastoreio real e verdadeiro, mesmo que ele seja limitado à região de Bangu. Mas, se não fosse para estar limitado à região de Bangu, por que Deus me colocaria em Bangu? Deus se enganou ao colocar Nova Betel em Bangu, a PIB de Campo Grande, colocar o pastor Carlos Elias aqui. Onde eu tenho que ter relevância é onde eu estou inserido. E ali eu busco, obviamente, ser cada vez mais eficiente naquele lugar. Mas esse desespero para tentar, porque ninguém me conhece, o pastor precisa se despir dessa realidade. Existem ovelhas, existem membros ali que, com certeza, vamos pensar numa igreja de 30 pessoas. Com certeza tem um membro ali que você não tem um relacionamento com ele profundo e você não desenvolve um discipulado com ele. Então, sempre tem alguém. Na igreja local, por menor que ela seja, pastor, líder, existe gente precisando ser discipulado. Então, coloque as suas forças para isso. E, obviamente, você sendo um homem sério, que não ignora as questões óbvias de uma revitalização de igreja, que já teve, inclusive, um podcast maravilhoso falando sobre isso aqui, que não ignora isso, não tem por que essa igreja não crescer. Um pastor crente, lidando com gente crente, sendo acrescentado por novos crentes, vivendo uma igreja avivada em Cristo Jesus. A relevância do trabalho dele falará por si só. Exatamente. Por si só. Tem que fugir dessa ideia, né? E sem obrigar membro também. Essa questão da proibição, não é o caminho. Não, exatamente. Você tá pelo menos quem viver, tentou isso aí não vai. Nunca vai dar certo. Não então, vai. Esse é o caminho saudável. Saudável, esse é o caminho. Na questão do culto à popularidade, pastor, aí vamos pensar. Culto à popularidade, culto à personalidade. O povão cultua uma personalidade e fica lá, pastor fulano é o máximo, e vai. É uma idolatria. Chega às vias da idolatria. É um bezerro de ouro dos tempos modernos, né? Mas o culto à popularidade não pode ser uma sedução para o pastor?
cara tá lá com 1 milhão, deixa eu tentar meus 50 mil aqui, porque pelo amor de Deus também, zero eu não sou. Eu tenho algum valor. Isso não pode desviar do pastor o foco dele, não? Perde o foco, né? Como ele falou bem, a gente perde o foco daquilo para o qual fomos chamados e a maneira como a gente analisa o que é sucesso também. Essa é a grande... O que é um sucesso ministerial? Exatamente. O que Aí, né? A régua, né? Qual é a régua, né? Colocar a régua errada, né, meu irmão? Então, Mateus 7. A régua com que medir é que será medido. Colocou a régua errada, o resultado da medida é errado. As dimensões estão erradas, né? Eu estava vendo o pastor Dave Earley, ele fala assim, que tem... A nossa visão é o pastor 3C. Cabeça, contribuição e construção. Isso é uma igreja... Nossa! Ele tem... Quantas cabeças tem lá, quanto que entra e o que eu construí. Sendo que a verdadeira igreja saudável, o ministério saudável, é uma igreja fiel, com relacionamentos saudáveis e relevante, transformacional. Então a gente precisa ser despertado para o que de fato determina o meu ministério como um sucesso. Porque se eu não fiz, eu vou buscar, vou correr atrás dessa tentação aí de ser relevante nas mídias sociais. E também, para falar a verdade, é uma grande mentira também. É uma imensa ilusão. O cara vai lá, posta um vídeo, 1 milhão de pessoas assistem, e ele fala, mudei a vida de 1 milhão de pessoas. Não tocou na vida de ninguém. É um cara que viu, assistiu, jogou pra cima, daí ele já viu outro vídeo, daqui 10 minutos... É o dinheiro com os patrocinadores dele, mas com o povo não. E não mudou a vida de ninguém. Quando um pastor, às vezes, uma única vida que ele investiu ali de maneira... Olha, dependendo da vida, tocou muita gente, né? Imagina o Eduardo Kimball que ganhou lá o Dwight Moody, né, irmão? O cara que foi lá, buscou um rapaz... Acho que foi o único, né? Ganhou, né? E o que esse Moody fez aí? Eu falo, tá na conta do Kimball, né? A coroa do Kimball, eu falo, é maior do que a do Moody. Tem tudo aquilo mais um. Tá embaixo. E são testemunhos que existem testemunhos que você só vai saber na eternidade. Sim. Você não sabe os desdobramentos daquela vida que foi verdade. Alcançada pelo Senhor através da sua palavra. Eu lembrei aqui agora, dessa fala que você disse, aquele filme da felicidade lá. Acho que era Do Will Smith? Não, um filme antiguíssimo. Que é Felicidade Não Se Compra. Então ele tem uma experiência, ele tá ali, ele podia ser rico, não foi, ele podia ter sido um herói de guerra, não foi, ele chega no final da vida dele, ele pensa, poxa, eu quero morrer. E aí cai um anjo do céu e chega para ele e fala assim, eu vou te mostrar como seria o mundo se você não tivesse existido. E aí ele tem a experiência de ver, aí vai vendo pessoas que foram mortas, que morreram, E o impacto dele. E o impacto na vida dele. Então, no final do filme, ele fala, eu quero voltar a viver. Isso é bacana. Aí ele termina uma frase, né? Não existe nada mais espetacular do que um homem normal, com a família normal, vivendo a vida. E aplicando para nós, não existe nada mais espetacular, mais esplendoroso, que glorifica mais a Deus do que um pastor comum, com a sua membresia comum. Transformando pessoas comuns, né? Fazendo essas pessoas comuns verdadeiros cumprindo a missão discípulos que Deus deu para ele. de Jesus Cristo. Que bloco, hein? Tomei uma aula aqui agora. Tô renovado aqui para sábado e domingo aí, para final de semana. Chegar com a igreja aí nos nossos encontros e no domingo, no púlpito e na semana na visitação no gabinete, trazer boas notícias. Pessoal, a gente está aqui um pouquinho cansado, bastante tempo já de programa, de episódio. Dá um intervalo para a gente. Vamos para o intervalo. A gente volta já, último bloco, programa terminando. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar, que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias.
Estamos de volta. Né? A primeira pergunta que eu faço é se você já se inscreveu no canal do YouTube e já ativou o sininho. Próximo episódio, você vai ser notificado. E a pergunta que eu faço também é se você já está seguindo a gente no Instagram. Se você está seguindo, vai lá agora na postagem do episódio de hoje, episódio 57, faz um comentário lá, né? Episódio muito ruim, não gostei, precisa melhorar. Episódio bom, pega leve comigo. Razoável, né? O que você acha lá? Dá um comentário lá no Instagram, para um pouquinho agora aí, ouça aí o rosto do programa e faz essa gentileza para dar também um feedback, né, para a gente de como é que tá. Diga o seu nome, diga onde você está assistindo, participando. Pode mandar sugestões de novos episódios. Esse aqui foi eu mesmo, estava pesquisando a rede social, achei esse quadrinho e falei que isso aqui tem a ver. E tô sentindo que a gente vai acrescentar muita gente com esse bate-papo aqui também. Voltando lá agora, começando com o pastor Vinícius Lopes, um desafio enorme, pastor, hoje na era digital, que eu entendo é um desafio enorme, é a tendência à polarização. Polarização, polêmica travada na rede social. A rede social premia o que a gente chama de treta, que fala? Treta, tem que ter treta, né? Aquela treta, aquele barraco, né? Não sei se estou usando a palavra certa. A Carol que entende desse negócio, né? Carol fala de vez em quando, bota uma treta no programa que dá audiência. Tem que ter um barraco. Tem pastor que pega um barraco e comenta para poder ganhar. Então, aconteceu um barraco, ele bota no Instagram dele um comentário só para usar a notícia do barraco como algoritmo de buscar a gente lá. O algoritmo favorece o bate-boca. E o Elon Musk disse isso, né? O algoritmo favorece o bate-boca. Muitos cristãos acabam por se alimentar mais dos debates acalorados, né? E do que de uma edificação silenciosa e introspectiva na igreja. Tem crente mais procurando debate acalorado, bate-boca, do que crescimento e tal. E é interessante que o barraco é que dá encaminhamento, né? Você vai ver lá a setinha lá de compartilhar 1000 e tantos, porque todo mundo quer divulgar um barraco. Uma coisa tranquila, uma coisa normal, do dia a dia, um ensino profundo. Você olha lá na setinha, ninguém compartilhou. Tem até visualizações. Mas passar para frente, ninguém passou, porque parece muito conservador, né? Muito comum. Agora, deu barraco, dá aquela setinha para compartilhar. E aí, pastor, o que faz? Nessa dinâmica, tem 2 pontos importantes para esse debate. Primeiro o pastor Matheus já tinha trazido, que eu gosto na internet daquilo que me agrada. Então, cada vez mais esse funil daí vem a polarização, né? Exatamente do que eu gosto, aquilo ali. A partir disso, é somado a um outro ponto, que na internet, parece que eu sou obrigado a dar opinião sobre tudo. E aí, pegando esse que você falou desse exemplo desse pastor que pega o barraco, ele tá surfando uma onda, ele pega a hype e segue nessa hype, bota um react ali, ou vídeo acontecendo, ele reagindo ou discordando para o vídeo, comenta o vídeo. Isso gera engajamento de fato. O fato é que a pessoa ela quer o tempo todo dar a opinião dela. E eu acho, biblicamente falando, um pastor não precisa sair dando opinião sobre tudo, inclusive de opiniões que ninguém pediu a ele. Ele precisa ser sábio ao falar, saber quando falar e o que falar. Então, existem tretas, às vezes, que nem diz respeito à comunidade local dele. Inclusive, essa é uma dificuldade dos cultos online, porque nem sempre você pode dizer o que precisa ser dito à sua comunidade local, porque tem gente que não pertence a essa realidade ouvindo e não vai entender o que está acontecendo ali. Então, essa demanda, essa dinâmica precisa ser compreendida dentro da igreja. O pastor, ele vai lidar com isso. Ele vai ser impulsionado a dar opinião o tempo todo, mas ele precisa compreender. Isso, de fato, é algo para a comunidade que eu pastoreio, é algo que precisa ser combatido, é algo que precisa ser falado, que às vezes ele está brigando uma luta que para a igreja que ele participa, isso é um ponto pacífico. Eu fui num treinamento uma vez, junto com um grupo da igreja, e o treinamento foi o tempo inteiro batendo na ideia de que a igreja precisa ser uma igreja que prega a palavra, não tem que ter escola bíblica e tudo mais, o que eu concordo. Só que nós passamos um dia inteiro para algo que não era relevante para nós, porque nós já fazemos dessa forma. Na internet você pode lidar com isso o tempo todo. Você imagina um pastor que dá ouvido à treta de internet o tempo inteiro, ele pode dedicar a maior parte do tempo dele para algo que não é a realidade, pontos já resolvidos para a igreja dele, e ele fica se preocupado em dar satisfação para membros online ou para seguidores ali, então isso é um problema. Então, nas redes sociais, ao me sentir impelido a falar, você não tem esse contrato com o Instagram de ter que responder as coisas. Então, se preocupe, pastor, em responder as demandas da sua igreja. Tem ali novo crente, tem ali um vocacionado que não sabe o que vai fazer,
tem ali gente traumatizada de outras igrejas chegando àquele lugar, gente precisando ser cuidada. Agora, aquilo que é necessário falar, pastor, não se cale. E esse, no meu início de ministério, era o meu maior medo. Me posicionar de alguma forma, tanto na igreja ou tanto na internet, e que isso gerasse o medo de ser preso, sabe? Aquela tensão da polarização, eu ficava com aquele medo, vou falar isso, vou ser preso. Precisamos, então, quanto pastores que pregam o evangelho, não ter medo de falar o que a Bíblia diz que é para falar, e também não ficar falando coisa que não era necessário falar. Também a minha avó falava, né? Boca fechada não entra mosca. Então, cuidado, esse Isso é desespero. antigo, né? Quem quer falar muito, fala mais sobre si do que sobre o próprio fato em si. É complicado. E eu acho também que existe um perigo para nós Sim. sermos pautados pelo assunto do momento. Então, teve um momento ali, acho que em 2022, teve eleição lá, o Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou, eu fiquei tão incomodado, eu estava tão tomado por aquelas notícias, Sim, aquelas, sim. não sei o quê. Aí eu tomei a decisão de falar, eu não vou assistir mais nada disso. Sim. Eu vou ficar focado na direção que o Espírito Santo tem para mim e Sim. que eu tô lá no interior do Paraná, que não tem nada a ver, Sim, sim. talvez. E foi um momento de maior crescimento do nosso ministério naquele momento, porque eu nem estava percebendo que eu estava sendo pautado pela Jovem Pan ou pela Globo, pautado pela eleição nacional, quando, na verdade, o Espírito Santo tinha um outro propósito para aquele povo, naquele lugar, naquela hora. E se a Você, gente como o Felipe, tinha lá uma faixa de Gaza para encontrar o etíope, mas não conseguiu ouvir, né? não ouvia porque eu estava vendo lá quem que vai ganhar a eleição, não sei o quê. Então não consegui ouvir. a gente acaba sendo muito reativo. E esse tipo de ministério, se você se alimenta desse tipo de conteúdo, você está se alimentando de um ministério reativo. Ele não é propositivo, ele não está propondo nada. Ele está reagindo. Reagindo às tendências. O Trump né? falou isso, agora eu vou lá. Vai ter sempre alguma coisa para discutir, né? Poxa, e às vezes Deus está querendo propor outra coisa, não tem nada a ver com aquilo ali. A gente tem que voltar a ser guiado pela direção de Deus, pela sua palavra, e não ser pura e simplesmente... E hoje está tão polarizado que você vai acabar perdendo tempo e colocando esforço para tentar arrumar o que você disse com pessoas que não entenderam o que você disse. É complicado. Então, acho que é saber a hora de entrar, a hora de sair, como falar, nesse caso aqui, é muito importante, porque complica. Se você entra num complicador de responder, vai ter muita gente que vai entender o que você disse e muita gente que não vai. Se você ficar naquela de tentar solucionar aqueles que não entenderam, um loop eterno. Aí você está morto, né? E quando Tá morto. você fala, fica reagindo a essas pautas externas que Sim, chegam sim. até você começa a dar opiniões daquilo que você acha. Sim. E esses vídeos da hora que você vai vendo e reagindo, Sim. você vai falando sua opinião. E aí eu pergunto, um pastor, vamos pensar num pastor, Sim. que a questão principal dele é o ministério dele, a igreja dele. Sim. Tem a família, tudo bem, vamos falar questão pastoral, né? A família dele, a igreja dele, que ele está pastoreando ali. Quando eu dou muito a minha opinião, aí eu pergunto, quem é que disse que o pastor tem que ficar dando a opinião dele? Qual pastor nunca foi contrariado ao olhar as escrituras e ver que a opinião dele não condiz com a escritura, ele precisa fazer na igreja o que a Bíblia orienta que tem que ser feito? Vou dar um exemplo bobo aqui, extremo. Alguém fez alguma coisa, o cara quer excluir de qualquer maneira aquela pessoa, mas a Bíblia não orienta a fazer isso. Não. Você procura, você vai lá e você, contrariado, você faz não aquilo que é a sua opinião, mas aquilo que a Bíblia está orientando. Então o pastor precisa se submeter às orientações bíblicas, às orientações do Espírito. Levar as cargas uns dos outros, dar outra face, caminhar mais uma milha. Essa parte o pessoal pulou, né? E saber que alguma demanda que a pessoa vai te mandar não são demandas reais para a sua realidade, que você não precisa nem responder. Eu me lembro dessa semana agora, né? A gente pode falar tranquilamente, o programa está para isso. Um amigo aqui, acho que foi na quarta-feira, um pouco antes de eu chegar no culto. Pastor, vai rolar algum comentário sobre o leilão de Alphaville? Que é um momento, né? Tenso aí. Tá. Eu falei assim, entendi. Ele falou assim, o senhor não vai falar? Olha, meu irmão, o fulano da Barra falou. Eu falei, deixa ele lá. Tá boa a fala? Fica com a dele lá. Aí subindo, né, aqui, já na escada aqui do templo. Falou, mas o que você acha? Falou, eu falei, então estou satisfeito, filho. Cuidei bem de você. A opinião dele me satisfez, a posição dele me agradou. Me senti bem, falei, não falei nada, você já está sabendo. Tá Se posicionar significa que eu dei outros valores, eu já dei outro conteúdo para você melhor do que ficar todo dia. Tal. E, na verdade, quem me acompanha sabe que o meu canal... E o crente saudável... Acho que não tem nada disso lá, disso, daquilo. Não
Eu tenho seguido ali aquelas rotinas do texto, a exposição bíblica, né? E a gente não foi chamado para ser um especialista de tudo. Não, jamais. Porque eu não sou o âncora da News ou da N ou da PAN. Eu não sou o âncora o de pastor nada. sabe de carro, de imóvel, de relação internacional, de política. Servo Sabe de de Jesus. leilão, sabe de área servo VIP. de Jesus, né? Tá maluco. Você ia falar, a gente cortou você. Não, eu só ia dizer que essa semana que teve esse caso, Sim. que na escada alguém te trouxe isso, se no corredor seguinte tem alguém falando da área VIP do Tem. ano novo, no outro, e você não pastoreia mais, Você você tá só maluco. responde às demandas. Você tá maluco. Se a gente virar o canal para isso, eu prefiro ficar com Apocalipse 1, 2, 3, Mateus 28, 16, eu vou lendo a Escritura, vou aplicando as condutas, as doutrinas, né? Vamos ao servir ao Pai, ao Filho, ao Espírito, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, erga teu cálice, coma o teu pão, saia para servir. Tem muito mais nessa dinâmica do que o tempo todo ficar aí tentando achar um algoritmo que vai fazer alguém olhar para o meu canal. Dá licença, né? Quem quiser olhar, olhe. Quem não quiser, não olha. Eu falo, tem um cara aí, né? Gosta, manda para o amigo. Não gosta, manda para o inimigo. Tem um camarada. Pelo amor de Deus, me deixa, né? Eu quero servir. O que vier como resultado da fidelidade são frutos dignos do que a gente fez. Amém? Amém. Beleza. Vamos lá. Para concluir, pastor Mateus e aí Vinícius arremata. Destacamos nas redes sociais e na era digital a falta de prestação de contas. Não tem. O fato é que não tem, né? E na internet, que tem, é corajoso, né? O cara ganha coragem para falar, né? Escondido Valente. atrás até de pseudônimo, né? Tem pseudônimo para tudo na internet, né? É muito fácil hoje ouvir apenas o que agrada. Tratamos disso aqui muito. Na igreja é diferente. Na igreja é diferente. A Escritura Sagrada é disciplinadora. O pastor conhece o rebanho de perto e vai trazer exortação, ensino bíblico conforme o necessário. E aí, como é que fica o equilíbrio desse digital e desse presencial disciplinador aí? A gente tem que continuar forçando, tem que continuar batendo, vivendo, né? Não precisa tirar o cara do mundo digital nem da era da internet, não, mas a comunhão é muito poderosa. O que eu estou lendo aqui é algo poderoso, né, Matheus? Usar essa inovação como uma ferramenta não é só válido, como deve ser estimulado para buscar novos conhecimentos, novas informações, alcançar pessoas diferentes. Agora, se viver em prol disso, dessa autoridade que muitas vezes o cara alcança pelo número de visualizações. A gente teve um caso recentemente aí na internet que bombou, um pastor que estava aí desferindo julgamentos para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, e descobriu que ele tinha uma amante, depois descobriu que essa amante dele era 17 anos. Por quê? Porque esse cara ele tem a autoridade da visualização, mas ele não tem a autoridade da vida. Tem poucos dias que saiu isso, né? Então, quando você tem um ministério, você tem um pastor que presta contas à Assembleia, que presta conta a um conselho, que você conhece ele, conhece a esposa dele, conhece as filhas dele, conhece os frutos de seus conselhos, de suas ministrações. Você está acompanhando, como você falou, os acertos, cara da os internet, erros. Na internet não tem prestação de contas. Agora, na internet, não tem. Quem é aquele cara lá? Por exemplo, se ele ouviu e mudou e praticou, quem vai julgar? Ninguém. O que o bispo lá, influenciador, falou e você ouviu, quem vai avaliar se você cresceu ou não? Ninguém nem sabe se você ouviu, ninguém nem sabe o que você ouviu e você vai poder dizer que cresceu ou não. Agora, na igreja, você ouviu, né? Você ouviu, o pastor estava lá, ele viu você lá, você viu o pastor e passou a semana, meu irmão, você continua não vindo ao culto, meu irmão, você continua, não, meu irmão, eu tenho visto você se levantar e sair insistentemente quando eu vou começar a pregar. Vai haver uma cariação, um momento de conversar, alguma coisa vai ser tratada, porque há relacionamento. Eu creio assim, por isso prestação de conta é importante. A internet não tem prestação de conta, é muita coragem e pouca ação e resolução. Não tem desenvolvimento. Não tem. E não tem validação do próprio conteúdo. É isso que eu tava validação do conteúdo. Como você pode garantir que aquela dica realmente ela é aquele conselho é válido?
Você não tem noção da pessoa que talvez ouviu aquilo ali, foi prejudicado, Sim. que está seguindo, é um maluco da internet que surgiu Isso. do nada aí. Você não tem noção nenhuma. Numa igreja como essa, você tem noção. Uhum. Eu sei exatamente, porque tem um fulano de tal que foi aconselhado pelo pastor e o casamento dele teve esses frutos, o pastor vive assim com a esposa dele. Então, tem... Conheço o pastor, a esposa, os filhos dele, né? Conheço a classe que ele aplica o curso, o discipulado, e vejo aqueles homens crescendo, divórcio diminuindo, casamentos acontecendo. Tem a validação do conteúdo pela convivência. O dia a dia é válido. Então você é confrontado, como a gente falou lá, você vai sendo amadurecido, mas você tem a garantia que de fato eu posso ouvir esse conselho, porque esse conselho aqui é validado, provado e aprovado, como a gente... Provado é provado pelo dia a dia, aí, pela história. O verbo grego que Paulo usa, dokimazo, né? Ele prova, aprova e depois prova de novo. Ele prova no sentido de selecionar, aprova no sentido de que toma para si e depois prova porque consome, né? Ele faz uso daquilo que... Paulo usa um verbo forte, né? Dokimazo. É um verbo muito forte no grego que dá essa ação em 3 dimensões e que na igreja ele acontece, né? Para que aproveis as coisas excelentes a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Para aprovar coisas excelentes. Palavra ali, Colossenses 1:8, diaferonta, coisas excelentes é aquilo que é diferente, aquilo que tem valor. A diaferonta dos gregos é a diferença. Em português, é aquilo que é absurdamente diferente do que lá fora se propõe. Pastor Vinícius, e aí? Né, nesse modelo aí? Pastor Carlos, quando a gente faz uma análise dessa situação, a gente pensa que todo relacionamento, seja ele virtual ou presencial, ele parte de pontos de contato. De contato. Então, quando a gente pensa num time de futebol, o ponto de contato é o time. A gente está aqui, eu não te conheço, mas se a gente está no Maracanã junto aqui, a gente é Flamengo, irmão. Vamos junto aqui na hora do gol. A gente se abraça, eu beijo a testa do senhorzinho da minha frente aqui e a gente fica amigo, porque há um ponto de contato para que exista esse relacionamento. Na igreja, o ponto de contato básico é Cristo. É Jesus, o Espírito Santo nos costura, né? Ele fala que ele é o vínculo. Né? Exatamente. O problema é que na internet, esse ponto de contato até existe. Na verdade, ele existe, só que ele vai se tornando doentio. Pastor Mateus falou isso no início do podcast aqui. Porque esse ponto de contato que na internet ele vai existindo, ele vai se tornando cada vez mais nichado, ele vai se tornando cada vez mais específico. Esse grupo ele se torna muito fechado. Na vida real, existem os pontos de contato, existem alguns, na verdade. Na igreja eu poderia acrescentar Cristo, de fato, mas escolho essa igreja talvez pelo modelo de governo dessa igreja, talvez. Então, tem essas duas... eu só congrego em igreja democrática. É uma primícia minha, um ponto de contato. Eu vou para uma outra igreja, quando eu fizer essa migração, que seja dessa forma. O fato é que nas redes sociais eu pertenço a um grupo, só que eu não gosto que esse ponto de contato seja rompido. Na verdade, nós daqui temos um ponto de contato e eu vou cada vez mais reduzindo, criando uma bolha específica em que haja uma totalidade de ponto de contato e não há nenhuma discordância. E se você discorda de alguma coisa, meu instinto na rede social é te bloquear, te excluir e, se eu puder, te cancelar para que ninguém mais tenha contato com você. Como que isso acontece dentro do âmbito teológico, vamos dizer assim? Primeiro ponto de contato é ser crente. Eu sou cristão, é o cristianismo. Ok, aí eu vou afunilando isso. O cristianismo, denominações que surgem após a reforma, eu sou batista, aí alguém descobre a teologia reformada, aí eu só acredito na expiação limitada, e se você começa a pensar muito diferente disso, você, na verdade, não é nenhum outro crente, você é um inimigo. E aí eu começo a polarizar esse pensamento, onde... Se você foge um pouquinho do que eu penso, você é de Satanás. Você é demonizado, você não pertence a esse grupo. Então, você é um herege. E isso torna essa relação doentia. Aonde está, então, o equilíbrio dentro disso? Se você pensa um pouco fora, eu te excluo, eu te bloqueio. Não há esse relacionamento. Logo, se eu vivo com mais de mim por aí, eu só sou acariciado, porque até os defeitos são parecidos comigo. Então, tá tudo dentro daquela bolha ali. A internet é uma ferramenta maravilhosa, como já foi dito, mas ela precisa ser colocada no seu devido lugar. Não podemos, dentro dessa dinâmica, abrir mão da igreja local. Porque na igreja local, os pontos de contato, eles se limitam a
vamos tentar extrapolar um pouco do que eu falei aqui. Cristo no centro, você tem um modelo de igreja, você tem uma igreja que prega a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a doutrina apostólica cumprindo a sua missão. Ok, a gente tem tudo e acaba aí. O ponto de contato ele vai acabar aí, porque dentro dessa igreja você vai ter um que é pré-milenista, um que é pós-milenista. Óbvio, não estamos falando um amilenista, um pré-milenista, não estamos falando de doutrinas heréticas que contrariam a palavra. Não. Estamos falando de algo interpretações aceitáveis. Então, dentro dessa realidade, você vai lidar com essa pessoa. Você vai lidar com esses irmãos que pensam diferente, que tratam diferente, que falam diferente. E aí, quando esse irmão é diferente de mim, vai arranhando, vai machucando, vai doendo. E na rede social isso não vai existir. Porque na rede social é uma extrapolação de mim mesmo. Esse é o relacionamento da rede social. Uma extrapolação de mim mesmo. Na igreja, quando eu extrapolo em mim mesmo, algum irmão vem e exorta. Opa, tá errado. As exortar, jogar para cima. É assim que se caminha. Meu amigo, levantar para caminhar diferente daquilo que saiu da minha bolha, que mexe com aquilo que eu sou, dói muito. Então incomoda. Achar esse equilíbrio para o pastor é um desafio. Para o líder é um desafio também, mas precisa ser encontrado. Abrir mão da igreja é você se satisfazer em você mesmo. Estar na igreja é estar disposto a abrir mão de você mesmo, porque há centralidade em Cristo Jesus. Esse é o modelo, né? É um caminhar com Cristo. Só um comentário, resumindo o que você falou. Na internet, todo o corpo é olho, sim. É isso aí. Já na vida comunitária, há uma multiforme graça de Deus. A gente tem que conviver com o olho, convivendo com o braço, com a perna, com essa unidade na divergência, na diferença, que o corpo e a comunhão real nos força a viver. Né? E para nós batistas isso é caro. Isso é importante. Né? Essa diferença, inclusive, o respeito a essas diferenças, até discordâncias, vamos pensar naquela assembleia que pra gente é natural você discordar. Óbvio que às vezes a assembleia descambarra por falta de respeito em alguns momentos, mas numa situação controlada, uma igreja saudável, essa situação é controlada. Você identifica que pensar diferente é bom, a igreja cresce com isso, inclusive é gatilho de proteção ao pastor. Freios e contrapesos são muito bons nos relacionamentos, né? Uma igreja saudável ela tem inclusive na gatilhos internet você não de gostou, proteção. bloqueou, né? Não gostou, bloqueou, anulou, não clicou, saiu, não resolve nada. Não tem resiliência emocional. Na vida tem, né? Um aluno, eu dou escatologia, né? Um aluno chegou, pastor, e aí, pastor? Meso, pré ou pós-tribulacionista? Aí eu falei, olha, atribulado eu sou. Fica tranquilo. Em qualquer tribulação eu estaria ao seu lado, porque eu fiel como você fiel como eu, Cristo estará conosco. Falou, não entendi nada. Falei, viu, atribulado, mas fica firme. Permaneça, persevere. Rapaz, os caras são tão bons que eles conseguiram botar as 3 correntes no texto. Você pode pegar a primeira e ele bota um monte de versículo. A do meio ele bota um monte de versículo. A da ponta ele bota. Aí eu falei, tá tudo na Bíblia. Eu falei, então atribulado definitivamente eu sou. Agora, pré, meso ou pós, Deus vai me definir. Depois a gente descobre. E estará comigo todos os dias. Fiquem em paz, entendeu? Essa é a dinâmica da igreja. A igreja não vai se gastar por obviedades, que é aquilo que ela não consegue. Ela prefere viver, porque para mim o outro é muito importante. Aquele cara ali não é um seguidor, um número, ele é meu irmão. Eu preciso caminhar com ele. Né? Aí numa igreja saudável, primeiro, numa rede social, o pastor que usa o dinheiro que ele recebeu daquele grupo de mentoria dele indevidamente, usou para comprar um carro para ele. Não existe prestação de conta, por exemplo, disso. Aí o pessoal da mentoria pode até dizer, poxa, pastor, o dinheiro que você usou aqui, você usou para isso. A gente não gostou. O problema é seu. Eu uso como... Eu não tenho que dar conta. Numa igreja local, se o pastor pega o dinheiro da igreja e utiliza de uma forma... Ele vai ter que vir para o conselho, para a assembleia e dar satisfação. Então, até para o pastor é importante... e presta contas. Exatamente. E agora, eu encerrando de fato a minha fala... Eu não sei se vocês já devem ter tido a oportunidade de pedir desculpas para algum irmão da igreja. Muito. Irmão, isso é igreja. É o pastor, inclusive, olhar para o irmão. Teve uma situação que eu tratei a minha filha de uma determinada maneira na frente de um irmão. A minha esposa falou, pô, Vinícius... Eu falei, pô, tinha um irmão perto. Chamei, liguei para o irmão. Irmão, você me perdoa, fiz errado, já pedi desculpa à minha filha e estou pedindo desculpa para você também. Ele estava vindo de uma igreja
adoecida. Sim, sim. Ele ficou mudo. E ele ficou uns 2 domingos sem conseguir falar comigo. Porque ele teve que lidar com a ideia de que eu não era um super-homem também. Então ele teve que digerir aquilo, doeu aquilo para ele. Pô, como assim? Pastor não tinha tempo, mesmo que ele estivesse errado, ele tinha que sustentar esse erro dele. E quando há o pedido de desculpa, Aprendeu errado. ele teve que lidar com isso. E depois ele pediu desculpa por não ter lidado muito bem com a minha desculpa. E, obviamente, a igreja real, física, onde há comunhão, há o crescimento mútuo. Isso dentro dessas acontece, o situações. crescimento acontece. É isso, gente. Que assunto. Se a gente pudesse, ficava aqui, né, o dia inteiro. Mas a gente não pode. Vocês têm conta para pagar, a igreja para pastorear, tem ovelha esperando para E vocês. uma pizza para comer. Ah, também, rapaz. A Letícia que nos aguarda. Vejo que é profeta. Vejo que és Eu profeta. soube que chegou mesmo? O Glória. A última não conseguiu chegar, não. Pessoal, então, vamos lá. Quero agradecer a você que está em casa. Estava com saudade de você. Em janeiro a gente ficou de férias. Esse ano a gente deu recesso. Foi muito bom reencontrar com você aqui. E estou feliz por sua audiência, sua participação, sua presença. Faz um favor para a gente. Pega esse vídeo, coloca na tua rede de contatos, distribui. Tenho certeza que muita gente vai crescer, muita igreja vai reavaliar muita coisa entre o equilíbrio, né? E a importância da igreja local e esse desafio, pastor, do ministério nessa rede, né? Nessa era digital. Muito conflito, mas muita coisa para ajustar. Quero agradecer aos nossos convidados, vocês dedicar esse tempo de qualidade no Rio de Janeiro, engarrafado, congestionado, né? Falo que só o governador e o prefeito que ficam fora do trânsito, anda de helicóptero, e nós aqui, os mortais, estamos, né? No chão mesmo de fábrica, aqui o negócio é tenso. O que meia hora dá 3 horas dentro do carro no calor, né? E tá calor. Tá. Então eu queria muito agradecer a vocês. A gente não tem Pix, né? A gente aqui, né? Conta com a boa vontade dos nossos convidados. A gente convida, às vezes, o convidado uma vez por ano para poder realmente não precisar contribuir com nada que não seja o incentivo acadêmico dele e também agradecer a participação. Agradecer ao pastor Vinícius, que é sócio do programa, membro fundador, né, do Crosscast. Ele vai ganhar hoje aqui uma lembrança, pastor, para você, para sua igreja, para seu ministério. Quero agradecer ao pastor Judy Clay, que manda sempre material bom para nós. Ó. Catecismo do Pregador. Catecismo do Pregador. Lewis Allen, né? Um livro espetacular. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que tem citações. É a prova que eu boto até a página, para ninguém ficar dizendo que eu copiei de figurinha, né? Tá lá a página, tal, a citação. Que material espetacular. Catecismo do Pregador, Lewis Allen, consolo e instrução para pastores e ministros da palavra. Seu presente, pastor, tenho certeza que a Pronobis está muito feliz em entregar esse material nas suas mãos. E para o pastor Matheus Simões, no seu batismo, né? Na sua estreia, eu espero, pastor, que você volte muitas vezes, mas na sua estreia no Crosscast, de Timothy Whitmer, eu espero que seja assim que fale, né? Alcançando pastoreio eficaz em sua igreja, tá? Alcançando pastoreio eficaz em sua igreja. A liderança pastoral. Que obra! Essa obra eu tive contato com ela em novembro do ano passado. No final de outubro, novembro do ano passado, em dezembro já estava lida. Que texto! Já dei de presente para o pastor, que é o ministro de música do seminário, não sei se vocês lembram o nome dele, o Marcelo Neles, ele recebeu, pastor Diogo, se eu estou certo, recebeu esta obra, Diogo Carvalho também, e agora, né, recebe também a liderança pastoral, alcançando o pastoreio eficaz de Timothy Whitmer, da Vida Nova. Obrigado, pessoal da Vida Nova, por mandar o material para a gente faz chegar às mãos do nosso Matheus presente. Está plastificado. Obrigado. Aliás, vocês estão vendo que é livro, né, novo. Altíssima qualidade. Altíssima. Não, é o conteúdo, né? Para vocês aqui, presente, tá bom? E quero registrar que a gente está oferecendo no programa de hoje uma literatura de indicação. Como a gente fala, né? Obstáculos, desafios pastorais na era digital. Como é que vai fazer discípulos na era digital? Então tá aqui, ó. Perguntou? Respondeu. Fazendo discípulos na era digital. Esse nosso livro hoje é o livro do programa, é o livro do assunto e o livro do debate de hoje, né? Fazendo discípulos na era digital, as redes sociais e a nova via romana, né? Quem escreveu? Sam Chip. Muito bom, né? Eu conversei ainda hoje com o pastor Matheus e falei, pastor, se conseguir trazer, eu quero divulgar
Porque é o livro que dá também a tônica do que tratamos aqui Extremamente hoje, necessário. fazendo discípulos na era digital. Tá aqui a dica, essa é dica de leitura, você pode comprar no site de Missões Nacionais, né? Tem a livraria lá, procura lá, você compra, a igreja pode comprar no atacado, o pastor faz lá o Pix, compra individual, recebe no seu endereço. Tá feito a dica aí. Agora, pessoal, para encerrar o programa, quero convidar você para o próximo episódio, o episódio de número 58. Quero convidar você para o episódio 58. Voltamos na semana que vem, episódio 58 é biografias. A gente inaugurou agora um quadro novo, não é só teologia, não é só cotidiano, agora tem 3 biografias. Estamos escolhendo e selecionando homens de Deus para a gente contar a história aqui com pessoas que escreveram a obra ou conhecem profundamente sobre o biografado, né? E nós vamos, então, na semana que vem, ter aqui Lewis Marlin Bratcher. Lewis Marlin Bratcher, o Apóstolo do Sertão, né? A obra é intitulada Vidas que Inspiram, de Ruth Ferreira Matheus, né? Muito interessante, uma obra muito fantástica. O pastor Diogo vai estar aqui com a gente no próximo programa para falar sobre Lewis Marlin Bratcher, o Apóstolo do Sertão. Aguardo você nesse episódio. Pastor Vinícius, 1 minuto para você se despedir do pessoal que está em casa, pedir perdão por alguma bobagem que você falou, né? E terminamos aqui, é só brincadeira do Rocha aqui. É prazer estar de volta, Que poder bom. cooperar, fico Que feliz de ter dado tempo, tudo ter ajustado. Um abraço, um beijo para minha esposa Tatiane, para Nicole, minha filha, e para o Pedro. Isso aí. Estamos felizes com o que Deus tem feito na nossa comunidade e, se me permite, estamos iniciando um novo ciclo lá no Seminário Teológico Multiplicador. Se você é da Zona Oeste, é um seminário pensado para isso. Entendendo a nossa realidade, será um prazer cooperar na sua formação. O @é Setem. Isso. Né, para seguir lá no Instagram. Setem, Rio Eu de sou Janeiro. seguidor e vamos acompanhando. Pastor Obrigado. Mateus. Agradeço aí o convite. Lá na câmera 1. O privilégio de estar aqui com os irmãos, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Mando um abraço também para minha esposa, para minhas filhas, porque se eu não mandar agora já aí era, né? complica, né? Complica. Saudade de vocês. Estou voltando para cá, se Deus permitir. E espero estar aqui mais vezes, se Deus assim permitir, falando sobre isso. Só fazendo um lembrete, né? Destacando o livro, que ele fala, esse momento digital é a nova inovação que Deus pode usar como uma grande ferramenta. Tem os seus perigos, a gente deve ficar atento, mas a gente também não pode abrir mão dessa oportunidade, como nessa noite aqui, e para mim é um privilégio estar participando. Que legal, entendemos aqui a nossa missão, né? A gente começou esse formato podcast sem muita pretensão, e o que eu tenho visto é que o programa tem respeito, tem o carinho de muita gente séria, respeito o trabalho que a gente faz aqui e tem dado muito valor, né? Eu vejo grandes homens de Deus que já sentaram aqui, a gente pensou que a gente ia ficar fazendo aqui bate pronto aqui com a nossa equipe, com tal, e tem gente me ligando, né? Gente importante, pastor querido aí, ligando. Quando é que você vai me convidar? Está convidado, né? Já teve aqui o Fernando Brandão, já teve aqui o Fabrício. A gente tem tido gente realmente, né? Pastor Diogo, Vinícius, né? André, Lucas, né? Mateus Simões. Eu falo em nome de gente boa, gente séria. Eu agradeço muito a Deus. Meu Deus, muito obrigado pela honra que me concedeu. Eu, um caipira, né? Um Jacatatu lá de Penedo, lá da São Fidélis. Um homem simples, né? E Deus nos deu a graça de estar aqui sempre. A apologia do Evangelho, né? Fazendo defesa da fé, defesa do Evangelho, a Escritura e mais, estou formando opinião, entregando literatura, sempre foi meu sonho, né? A gente incentivador da boa leitura e estou no programa certo. Aqui a gente faz teologia, divulga material de qualidade, né? E tal. Jude Clay sentou-se aí, né? Pastor Assis Geroni, da Sociedade Bíblica. Quanta gente boa já sentou aqui com a gente, né? Marco Teles, né? Sentou aqui com a gente, bateu um papo, falou sério sobre vida, comunhão, né? Então a gente só pode agradecer. E vem gente nova aí, não vou guardar segredo, né? Mas tem gente já marcada, tem entrevista de peso aí, né? Americanos estão vindo aí, tem missionários de Portugal, gente que produz, pessoal do Mark deve estar vindo aqui para ser entrevistado, já marcamos, só vamos ter coisa boa. Amém, Deus abençoe. Pessoal, programa de hoje, episódio de hoje, para mim, sensacional. Quero agradecer a Claudenir, quero agradecer a João Gabriel, agradecer Rodrigo, agradecer a Carol Coplin, a toda essa equipe maravilhosa de voluntários que servem aqui com muito carinho e ficam às vezes cedo, tarde, né, com a gente aqui fazendo o programa. O programa foi para conta, o programa 57 foi para conta, 58 na semana que vem, biografias, aguardo você, pastor Diogo, com a biografia de Lewis Marlin. Beijo no seu coração, tchau, fica na paz, dia de bênção para você, para sua casa e para sua família. Não se esqueça, domingo
sempre na igreja, servindo a Deus, a igreja e na comunhão com o seu pastor e com a sua comunidade. Tchau, pessoal. Valeu! Deus abençoe.